o link para vocês, que hoje eu não estou transmitindo pelo YouTube, não, tá? Então, a gente está começando a gravar agora a reunião. Eu não tinha transmitido. Ontem eu fiz uma experiência, agora mesmo eu volto a falar sobre filme, ontem eu fiz uma experiência que foi até razoável, tá? Vocês estão vendo que eu estou usando um software aqui agora para poder fazer transmissão, né? Tem troca de tela, tá? É o software que a gente utilizava o ano passado para aula, tá? Você já tinha essa experiência. Então, eu consigo... Até coloquei ele para gravar aqui também. Eu consigo, tá? Estamos começando a aula do zero aqui agora, eu também estou gravando ela. Se precisar, eu tenho uma cópia aqui que não seja do YouTube, tá? E nem do Classroom. Então, eu consegui transmitir através do software para vocês por tela. Eu já tinha feito esse teste o ano passado, funciona até legal, tá? Então, eu consigo fazer transmissões. Então, agora, na minha janelinha, eu consigo os efeitos aí, tá? Aí, no apresentar agora, eu coloco em tela cheia o meu aqui, tá? Seria algo em full screen aqui, eu coloco em tela cheia, só que aí o sistema fica meio lento, acho que é uma característica do Classroom, que não consegue capturar as janelas com um intervalo muito grande, tá? Ok, então você vai ver aqui agora que eu estou transmitindo, tá? Estou transmitindo agora a apresentação com um delay, você vê que está bem lentinho aí agora, então todas as telas que eu trocar aqui, fica com um determinado delay, tá? Infelizmente, isso é característica do Classroom. Não é problema no sistema. O sistema aqui não está usando nem 10%, nem 15% do total, 15% do software e 30, 40 e poucos por cento do computador. É uma característica de captura de tela, de apresentação do Classroom, tá? Infelizmente, acontece isso. Mas a ideia não é utilizar esse software, tá? Então, esse aqui foi um teste que eu fiz e funcionou legal, ficou até bom, tá? Não foi das piores opções, não. E ontem eu consegui transmitir, fiz uma videoaula com o pessoal e também transmiti para o YouTube. Então, gravei a aula lá para me fazer um teste e depois liberei o link para o pessoal. Para a gente ficar documentado, né? Se você precisar rever uma aula, às vezes você não assistiu a aula na hora, então onde eu assisti? Então, a gente tem que liberar esses links para o pessoal assistir. Então, a gente libera o link tanto aqui do Classroom, como também do YouTube. Então, para o pessoal ter material para poder estudar, tá? Eu acredito que o YouTube é melhor de a gente estar mexendo, mas, por enquanto, essas aulas aqui não precisam ser pelo YouTube, não, certo? Bom, vamos lá. Voltando ao filme, quem estava falando era o João, né? Beleza. Esse problema, tá, pessoal, problema nessa característica que teve essa puxação de tapete, é o que acontece no mundo atual, tá? Não achem que o mundo real é muito diferente daquilo lá, não, tá? Aquele filme, ele foi baseado em histórias verídicas, né? Aconteceu, a maioria daquelas coisas foi exatamente daquele formato, tá? Só que para ter um filme, a gente faz aqueles, eles floreiam, né? Eles criam histórias em volta, que às vezes não existiram, falas que também não são as corretas, mas o contexto, a ideia de como as coisas aconteceram foi exatamente aquilo lá, tá? E com isso, o filme consegue transferir algumas mensagens para a gente, tá, pessoal? Vou mudar minha câmera aqui, que toda hora eu olho para onde está a minha cara aqui no computador, e aí, o que acontece? Eu fico virando o olho aqui, parecendo que eu estou vesguinho, mas não é porque eu olho para cá por causa da tela, eu olho para cá por causa da outra, eu estou de cá, então fica parecendo que eu estou meio contramão, tá? Aí no chat de você tem um usuário chamado Carlos Silva, tá? Então é outro usuário meu que eu entro, para que aqui no outro computador aqui, eu fico, aqui para vocês, eu fico monitorando aqui o chat, para me ter umas ideias de como está acontecendo, porque aí eu fico com o computador principal somente no programa chamado VMix aqui, tá? Eu não preciso ficar preocupado se o que está acontecendo de mensagens lá, então eu fico visualizando tudo aqui, tá? Vamos lá, então, beleza. O que a Flávia falou, que gostou do filme no começo, estava desanimada para ver, mas depois fiquei mais interessado porque não conhecia a história. E fiquei do mesmo jeito que a Maria Laura. O que a Maria Laura falou? Ela falou alguma coisa aqui em cima que eu não vi, deixa eu ver. Maria Laura, tá, vamos lá. Achei triste o cara do começo do filme, porque vendeu o S.O. Bill, o cara deve ter morrido de desgosto, Mas aquela é uma história interessante, né? Daquela história do sistema operacional, que eles compraram de um cara que estava desenvolvendo, brincando com sistemas operacionais, né? Quando a gente fala em programação, para mim o cara estava brincando em fazer um software, alguém descobriu, foi lá e comprou esse software dele, tá? Isso acontece no mundo, porque vocês podem, de repente, estar brincando em desenvolver, às vezes, um exercício qualquer, aquilo ali, e aí vira um sistema operacional. O que o cara deve ter feito na época? Possivelmente ele trabalhava com o Unix, né? Nem era Linux na época, e aí ele precisava ter ele queria ter um jeito melhor de interagir com o sistema operacional. A gente vai ver que quando a gente trabalhar com o Linux,
a interação é bem diferente da Windows, um pouquinho mais complicado. Então o cara deve ter pensado em alguma coisa, eu quero simplificar minha vida, e brincou em fazer alguma coisinha, tá? Tanto é que pelo filme a gente vê um certo espanto do cara, não, o cara tá espantado aí. O cara pagou, não sei quanto, 30 e tantos mil dólares, eu não lembro quanto que é, tá? Então ele tô ganhando uma granona, velho. Isso aí o cara tá comprando, isso não vai dar em nada. E aí, de repente, vira o que virou, né? Quem comprou virou multibilionário e o cara que vendeu ganhou só aquilo lá pelo jeito, tá? E no final de contas, né, a Raylene fala que quem foi privilegiado foi o Bill Gates. Sim, o Bill Gates ele é muito inteligente, né, pessoal? Não tenho o que falar da inteligência do Bill Gates. Ele foi muito esperto, e aquilo ali é a realidade, aconteceu naquele formato mesmo, tá? Não sei se com as mesmas falas, mas com o mesmo aconteceu daquele jeito, tá? Flávio falou que da mesma coisa, beleza. Eduardo, eu queria começar a fazer melhorias em jogos, na linguagem Java, bababá. É muito mais difícil que a linguagem C? Não, gente, não é tão difícil não, tá? Se você aprender a programar, a linguagem você migra com facilidade. Vamos ver isso mais para frente. Maria Laura, os caras eram tudo, mais ou menos isso, tá? E o mercado de hoje não é muito diferente não, viu, pessoal? Não achem que seja, não. Em qualquer área, você vai ver que tem os caras que puxam o tapete. Eu vou falar por mim, como professor, mas eu trabalho extra horário, e faço a cestinha, né, que todo mundo sabe, eu alugo equipamento, é uma puxação de tapete que Deus me livre, tá, pessoal? É difícil. Steve Jobs subestima o Gates nem feira, tá? Isso eu vou comentar sobre essas coisinhas, tá? Eu fiz uns comentários que eu vou fazer sobre o filme aqui, que lá é interessante, tá? Bill Gates rouba o sistema operacional à empresa do Steve Jobs e cria o Windows. Esse roubar, tá? Talvez não seja roubar, porque roubar é como se ele pegasse todo o código e usasse aquele código. Ele pegou, ele teve acesso, com certeza, ao código, mas ele fez o dele, né? Que era para o Windows. Então, esse roubar a gente tem que colocar entre aspas aí, tá? Mais ou menos. Vamos ver o que mais tem aqui. Nesse formato. É isso daí, pessoal. Beleza, beleza. Vamos aqui agora. Deixa eu achar aqui onde que eu estou. Aqui não, alguns comentários, tá? Eu fiz alguns comentários aqui. Falar sobre aquele projeto Altair, tá? Foco no desenvolvimento para mostrar algum resultado. Então, o Bill Gates, com a turma dele, eles queriam mostrar resultado naquele primeiro computador, que até agora eu não entendi para que serviu aquele Altair no mundo atual, no mundo que eles viviam. Alguma coisa que piscava e acendia as luzes e precisava de um sistema operacional. Ficou-se muito no ar. Não sei se alguém conseguiu entender isso. Eu já assisti esse filme várias vezes e esse Altair, para mim, ele acho que ele foi só uma forma de estar mostrando que os caras correram atrás, eles queriam aprender, eles queriam dominar alguma coisa, eles queriam mostrar o serviço, tá? Então, até eu coloquei que eles trabalhavam com a linguagem, eu cheguei a trabalhar com essa linguagem na universidade, que é o Fortran, tá? É uma linguagem de programação. Naquela época, a gente não trabalhava com computadores como é hoje, eu não tinha um teclado, eu tinha que escrever o código no papel, mandar para alguém compilar, eles compilavam e voltavam o resultado, então era bem complicado, tá? Eu coloquei aqui, até coloquei, interessante desenvolver algo sem uma definição do que fazer com ele. Eu acredito que seja uma montagem no filme, tá? Forma como o Bill Gates vendeu o produto para o projeto Altair, cara. Vocês notam que o Bill Gates, ele sempre fala que tem pronto alguma coisa? Ele sempre falou, eu tenho pronto, eu tenho, e não tinha nada, tá? Ou seja, ele simplesmente ele queria ter aquilo e depois teve que simplesmente desenvolver. Então, às vezes, ele vendia um material, tá? Ele vendia um determinado material e depois botava os caras para trabalhar, se vira, vamos fazer esse trem funcionar. Isso acontece muito no mercado hoje em dia, tá? Você vende alguma coisa e aí depois que você vai entregar o produto, tá? Então, as chamadas pré-vendas da vida aí, você vai fazer uma pré-venda, você vende aquilo, fala assim, ó, vou te oferecer esse serviço, mas eu vou ter um prazo para entregar ele. E às vezes você não tem nada, você está começando do zero, mas tem que ver se vale a pena trabalhar naquilo. Porque às vezes você vai gastar horas e horas para fazer alguma coisa e não vai servir para nada, ninguém vai comprar, não vai vender. Então, na maioria das vezes, os empresários, eles vendem a ideia para depois venderem o produto. Tá? Eles colocam a ideia e depois vendem o produto. Tá? Vamos falar aqui agora. Lá eu coloquei aqui que lá no Wikipédia tem algumas informações sobre o Altair, tá, pessoal? Tem alguma coisa lá, tá? Antigamente o pessoal não acreditava em computador pessoal, não, né, gente?
com os desktops da época, naquela época, a própria IBM não acreditou, a HP não acreditou nisso, né? Computadores pessoais, o que é isso? Os caras até riam. Mouse, o que é isso? Os caras até riam. Então, os caras não acreditavam na tecnologia. E aí a gente viu que o Bill Gates e Steve Jobs foram visionários. Eles abriram uma porta que a gente tem que agradecer a eles aí, tá? Primeira apresentação na feira, né, que o pessoal falou aí, que o Steve Jobs simplesmente desdeixou do Bill Gates. Mas a primeira coisa que eu achei interessante naquilo lá, que eu anotei aqui, que o Steve Jobs muda o visual. Vocês notaram que ele cortou o cabelo, fez a barba. Por que será? O que vocês me falam aí? O que vocês acham que por que ele fez aquilo, hein? O que vocês acham que ele achou necessário naquele momento? Alguém tem alguma coisa que poderia falar aí, pessoal? Algum achismo aí, alguma coisa? Eu acho que, principalmente nesse negócio de feira, quando você está vendendo uma ideia, um produto, é sempre bom você estar não caracterizado, né? Ter a sua aparência, porque a aparência, querendo ou não, vai importar muito, assim, na venda desse seu produto ou demonstração. Porque a gente, querendo ou não, a gente, ao enxergar já uma pessoa, a gente já tem uma ideia sobre ela. Sendo isso bem preconceituoso, às vezes, muitas das vezes, quer dizer, mas é Normalmente né? algo, é, é algo inevitável. Normalmente tem a gente tem um certo preconceito na hora que visualiza uma pessoa, na primeira visão. Isso aí eu acredito que é a característica do ser humano, não é nem questão de raça, É, não dá nem para discutir ideologia, nada a ver com isso. Mas eu acredito que a primeira visão talvez seja a que fica da determinada pessoa. E eu acredito que o Steve Jobs captou aquilo, para me vender esse negócio, eu preciso estar melhor. No filme, eles floreiam isso quando ele vai, né, tentar financiamento, todo barbudo, vestido diferenciado, com a roupa diferente nos bancos, né, tentar financiar. Parece que tem um negócio que ele sai do filme, joga o computador no lixo, fica bravo, quebra tudo. Então, ele deve ter notado que essas grandes empresas olham isso. Eles ficam preocupados com essas coisas em vez de olhar o produto em si, tá? Então, já é uma forma de discriminação, infelizmente mas o mercado mostrou isso para ele. Então, ele fez essa mudança justamente pensando já em quem ia olhar o produto dele, tá? Então, essa pode ter sido do que aconteceu naquela época, tá? A Flávia colocou aqui que esse foi ruim em vários... Ele foi ruim, tá? Em vários momentos. Mas se ele não tivesse se esforçado para vender o produto que o outro produziu, não ia ter ido em frente, tá? Poderia ter acontecido isso mesmo, Flávio. O pessoal, se você não corre atrás do seu sonho, ninguém vai correr para você. Então, de repente, o que o Steve Jobs e o Bill Gates fez foram o necessário, tá? E aí, essas mudanças, vocês viram o próprio Bill Gates, né, no avião, por causa de uma gravata, precisava de uma gravata. Gente do céu, comprou uma gravata. A gente não sabe se aquilo é uma verdade. Eu acho que florearam o filme. De repente, eles podem ter contado essa história lá, que precisei comprar uma gravata porque eu esqueci a gravata. Então, isso é uma forma dos caras pensar, opa, peraí, se eu vou me apresentar com grandes, vou mostrar a cara para o grande, então eu tenho que ir com um visual um pouquinho melhor, eu não posso ir de qualquer jeito, tá? Então, isso a gente pensa. Eu posso contar uma... Alguém ia falar? Pode falar? Não, só ia comentar que, tipo assim, isso acontece agora atual, né, 2020. Imagina 50 anos atrás, Pois foi não, a isso época vai dos índios. acontecer, infelizmente, tá? Eu tiro por a minha história quando fui para a escola, quando eu estava na universidade já fazendo uma minha primeira versão de doutorado, e aí eu vi no mural lá da escola assim, ó, contrata-se professor temporário, e não era instituto, na época era escola agrotécnica. Caraca, eu tô terminando isso daqui, eu preciso de dinheiro, velho, eu tô ferrado, eu vou tentar dar aula. E fui lá, cara. Na época, acreditem ou não, vocês acreditam ou não, tem que achar as fotos, mas o meu cabelo era grande, batia no meio das costas, aquele cabelo comprido, eu era cabeludão, cara. Bem mais magro, claro, né? Não era tão gordinho igual hoje, mas eu tinha, cara, e eu pensei, andava só de camiseta, calça jeans, beleza, cara, como é que eu vou nesse lugar, hein? Parei, pensei assim, cara, professor, eu vejo meus professores, tudo normal, mas, cara, eu vou me apresentar para uma entrevista, eu vou dar uma melhorada. Cara, lavei bem lavado o cabelo, shampoo, meia hora na frente, amarrei bonitão, camisa
social, pelo menos calça jeans eu fui, mas um sapatinho, vamos apresentar um pouco melhor, para que a primeira impressão, que a gente sabe que é a primeira que fica, não ficasse ruim, tá? E aí depois que passei, cara, aí eu cabelo solto às vezes, tá? Mas assim, dando aula, sempre cabelo preso, mas às vezes soltava. E aí depois que eu cortei o cabelo. Então isso acontece, infelizmente, tá? Tava chique, professor, né? Roqueiro, não era roqueiro não, eu gostava sempre de cabelo grande, tá, pessoal? Na minha época de adolescência de vocês, eram os menudos, tá, da vida. Então eu tinha um cabelo parecido dos menudos, que era cheio aqui para cima, parecido com os de hoje é careca do lado e cheio para cima. Hoje em dia a gente tinha o cabelo grande amarrado atrás, ou então ficava aquele rabo de pavão que eles falavam na época lá, tá, pessoal? Então tinha essas coisas, tá? Mas sempre que precisava, vamos amarrar, vamos... Você vê, a minha identidade, ela não tá aqui agora, mas a minha identidade eu tinha cabelo grande, para me tirar quando eu fui meus 18 anos. Eu tinha cabelo grande, falei assim, cara, no futuro essa identidade vai ficar, a gente pensa que vai ficar até o fim da vida, né? Talvez não vai fazer uma nova. Assim, caraca, velho, como é que eu vou tirar foto com cabelo grande na identidade? Amarrei o cabelo. Eu tô com o cabelo amarrado na minha identidade. Depois eu não tô com ela aqui não, mas depois eu acho uma foto que eu mostro para vocês. Não dá para ver que eu fiz de um jeito que dá um cachinho atrás e ficou amarrado o cabelo. Minha foto da identidade é com cabelo amarrado. Não parece, mas é, tá? Infelizmente, tá? Já acontecia. Então, eu também pensava nisso, porque a gente tem que pensar no nosso futuro. Infelizmente, tem que pensar no futuro. Quando a gente é mais jovem, a gente está sempre querendo, tudo é legal, sem problema, a gente não precisa preocupar, mas se a gente olhar para o futuro, o que eu vou fazer? Então, a gente tem que olhar nisso. E eu acredito que o Jobs pensou nisso. E o Bill Gates também, tá? Que ele também se apresentava todo legal. O pessoal da Microsoft, tá vendo que o negócio era interessante, né? O pessoal da Microsoft foi conhecer a Apple, cara. Esse cara era raçudo, foi lá tentar ignorar isso, tá? Aqui, eu até coloquei esse comentário que o Steve Jobs ignora o Bill Gates aqui, tá? Na feira, tá? Não sabemos se é realmente verdade isso ou se foi uma floreação do filme, tá? A gente tem uma ideia disso. Vamos ver o que mais aqui que tem nos comentários aqui, no chat. Maria Laura, aparência profissional para vender a ideia, é isso que a gente já falou, tá? Ele fazia mudanças pelas vendas, o Bill Gates fez o mesmo em relação aos smartphones. No caso, ele negou que ia dar certo. Hoje em dia, todo mundo precisando ter um computador pessoal em casa, no mínimo, tá? Naquela época, o pessoal não acreditava que isso poderia acontecer, tá? Flávia, Maria, engraçado que hoje em dia, se eu visse alguém com a aparência do Steve naquele momento, eu não acreditaria que ele desenvolveria computadores, justamente. Quando vocês forem para a universidade, vocês vão ver que na universidade, como a gente pode ir para aula de bermuda, não tem mais uniforme, você pode ir de chinelo, você não pode ficar sem camisa, né? Tem professor que até deixa. Então, às vezes, você não se preocupa com a aparência. E grandes profissionais não tem a ver com aparência. Inteligência não tem a ver com aparência, tá? Então, não tem nada a ver isso, tá? Então, a gente não pode subestimar ou achar que só pela aparência a pessoa não tem capacidade. A imagem e fala dele ajudaram muito, apesar de que ele ficou arrogante depois, tá? A Flávia deve estar falando do Steve Jobs, tá? O Steve Jobs tem um outro filme, tá? Existe um outro filme, que é A Vida do Steve Jobs. Eu assisti até tem pouco tempo, eu não havia assistido ele, não. É interessante, que realmente confirma como foi essa versão de Piratas do Vale do Silício, tá? Então, realmente o Steve Jobs tinha aquele problemão lá de querer ser sei lá, cara, ele era um deus, né? Ele se achava um deus. Muito arrogante mesmo, que nem o João tá falando aqui. Você também não seria. Fala que se você tivesse fundado... tá... Eu acredito, a Maria Laura fala que a ideia seria, eu vou ficar arrogante porque eu fundei uma empresa, nem sempre, tá, pessoal? Mas é necessário ter pulso forte, tá? Infelizmente, se você tiver uma empresa, se você não for pulso forte, você não sobrevive, você não vai para frente. Então, às vezes, talvez arrogância não, mas exigência sim, tá? Você tem que ser exigente dos seus funcionários. E não arrogante, né? O Steve Jobs se mostrava que aparentemente era aquilo lá mesmo, que no outro filme ele tratou funcionários mal também. Quem puder procurar Steve Jobs aí na internet, que é uma versão mais nova do filme, e assistir vai ver que é bem aquilo ali, tá? E existe uma versão de Piratas do Vale do Silício também, que é só da vida do Steve Jobs. Aí conta desde lá de trás. Aí se você assistir esse outro filme, que é Piratas do Vale do Silício, esse você acha no YouTube, a versão que eu achei desse filme, que chama também Piratas do Vale do Silício. Ele vai contar a vida da criação da Apple, tá?
Mas aí já parece que eles não contam a história da Microsoft, é só a Apple mesmo. E aí você vê que aquilo ali é bem semelhante, tá? O Steve Jobs era cabeça, né? E aí o Paul, né? Como é que é o nome dele aqui? O Steve Wozniak, que era o desenvolvedor, tá, pessoal? Vamos para mais comentários aqui. Hip, todo mundo fala que Jobs era arrogante demais. E é mesmo, tá? É o filme de 2013, é isso aí mesmo, Marcos. Carlos Lopes também é cultura, um pouquinho, né? A gente, olhando aqui atrás, vocês veem que tem até uns brinquedinhos aqui. Eu fiz um laboratório em casa, estou desenvolvendo um laboratório, muita cultura. Maria Laura, se não tivesse olheiras e for depressivo, não vale. Não necessariamente, né, pessoal? Poderem mexer com as pessoas. Foi mal, eu confundi eles todos, minha maior dificuldade como foi diferenciar. Tá, nome das pessoas, deve ser isso que tá falando, né, Flávio? É verdade, isso eu também, se eu não anoto os nomes aqui, eu não vou lembrar quem é quem, não. Eu sei que teve o Steve, teve o Wozniak, sei lá, teve o Paul Allen, sei lá quem é quem, mas se eu não anoto aqui também, a gente tem esses probleminhas, tá? Eu pensei que trabalhou com ele, fala muito sobre arrogância. É isso que acontece, tá, pessoal? Mas ele deixou muita coisa pronta para a gente. Se não fosse Steve Jobs hoje, talvez a gente não teria tanta tecnologia, né? Porque o criador desses celulares aqui foi ele, tá, pessoal? A ideia inicial é ele. E aí você vai ver que se você assistir a vida do Jobs, né, desse filme de 2013, que ele fala muito sobre isso, que ele criou o HomePod, o iPod, né? Que seria para escutar música, né? Até então a gente tinha Discman, né? Que era fita de cassete, uma aparelhinha mais ou menos desse tamanho, assim, com a fita cassete, você abria e colocava e escutava no fone, tá? Depois ele criou o Walkman, né? O Discman, como é que era? Walkman era com cassete, Discman com CD, tá? É a mesma coisa, um aparelhinho redondo que você colocava do lado, fosse caminhar, correr com esse aparelho do lado. E aí a ideia do jovem, poxa, por que eu não posso colocar músicas num negocinho pequenininho? Por que tem que ser desse tamanho? Aí ele criou o iPod, né? Que seria para escutar músicas bem no sistema pequeno. E depois todo mundo copiou, tá? Isso aí é a grande verdade, ok? O Bill Gates negou o smartphone, mancada dele, infelizmente, Beleza, tá? Vamos para o próximo passo aqui. A HP fala que não acreditou, a Apple começa a produzir o primeiro computadores pessoais em uma garagem. Pelo segundo filme que eu vi, parece que é a grande verdade, foi isso mesmo, né? Não sei se é uma verdade isso, mas os caras... Hoje, por exemplo, eu teria esse laboratório aqui atrás para poder estar mexendo com as minhas coisas, mas se eu não tivesse... Antes de arrumar isso daqui, vocês aqui não sabem, mas era uma bagunça, gente. Vocês não têm noção da bagunça que era. É negócio jogado para cá, é pedaço de máquina do outro, é ferramenta, então tinha tudo isso. E eu acredito naquela época também era assim, tá? Então eles criaram uma pequena fábricazinha ali para criar seus computadores, certo? Vamos ver o que mais aqui. O que eu falei perde o controle e causa muitos problemas. Eu citei aqui quando ele descobriu sobre a gravidez da namorada dele, tá? Aquilo parece que é uma verdade, ele não reconheceu a paternidade, mas no subconsciente ele queria reconhecer, mas, sei lá, arrogância, não sabe se dizer, ele não deixava ele reconhecer. Mas parece que aquilo lá é uma verdade. No segundo filme mostra sobre isso, depois que ele reconhece a filha, mas aí ele... sei lá, tem algumas divergências, é complicado. No final do filme dá tudo bem, mas complicado, tá? O que mais aqui? Perde o controle. Ele perdeu muito o controle quando ele descobriu que ele maltratou muita gente, tá? Lembro que tem uma cena do filme que é até complicada, né? Eu anotei aqui, vou falar o Goran mesmo sobre uma, mas é uma outra. Uma que ele pede, que ele chega para os caras que está desenvolvendo, o cara tenta mostrar para ele, não, olha que legal que eu estou fazendo. E ele fala, nossa, que porcaria que é isso aí que você está desenvolvendo. Eu quero beleza, eu quero algo bonito. Poxa, mas não me interessa, ele maltrata o cara, não sei, tá numa bancada lá, o cara que está desenvolvendo. Então é interessante aquilo ali, tá? Ele queria algo de qualidade, ele queria exigência, mas ele não sabia comunicar com os caras. Eu acredito que essa falta de saber comunicar que causou tantos problemas na vida do Steve Jobs, tá? Ele tinha esse grande problema, tá? Engraçado que ele foi abandonado pela mãe também, Isso aí pode ser uma consequência, tá no subconsciente, o cara acha que pode fazer isso.
Vou falar agora, João, desde da entrevista de emprego, vou falar agora sobre isso. Tá? Isso aqui que eu achei muito interessante, porque tem algumas falas ali que ficaram engraçadas. A maioria das pessoas, eu acredito que levou para o lado pejorativo da palavra virgindade, mas tem muita coisa no contexto escondido naquilo ali, tá? Então, o que eu vou perguntar? O que vocês acham que o Steve Jobs tentou dizer na entrevista do cara, quando ele fala que o cara era virgem? Interessante isso. Vocês conseguem passar uma ideia do que vocês acharam que ele passou naquilo ali? Se é realmente a ver com fertilidade, com masculinidade, sei lá, ou vocês acham que tem alguma coisa escondida ali atrás? O Marcos está falando aqui, inexperiente. Vamos lá, gente. Quem quiser abrir o microfone aí pode falar, não tem problema não, tá? Tá tranquilo. Não precisam terem medo. Acho que foi nesse mesmo sentido aí que o Marcos colocou, que ele não tinha essa experiência, que ele não tinha realizado isso, igual ele já tinha todo aquele projeto na garagem dele, que ele fazia, já estava programando já. E o cara não, ele era virgem nesse tipo de assunto, entendeu? Na entrevista, eu acho que é por esse lado aí mesmo, tá? Quem tá falando é o Marcos, é isso? É o Arthur, tá? A ideia, eu acho que é justamente essa, porque o cara chegou mostrando que era expert não sei o quê, tinha título não sei aquilo, fez aquilo não sei o quê, mas não mostrou nada de concreto que ele fez, ele não tem experiência, não mostrou nada. Ele é um professor de teoria, ele nunca chegou a fazer nada na prática, então isso que talvez tenha ficado naquilo ali, a ideia que foi passada em todo aquele contexto, tá? Então, a gente precisa ter experiência. Mas, professor, como é que eu vou ter experiência se eu estou estudando? É participar de projeto, é participar, desenvolver alguma coisinha mesmo, seja particular sua. Então, você precisa adquirir essas experiências. Então, isso é que eu acho que o grande legado que foi deixado ali talvez seja essa, tá? O cara era todo babacão. João, você está falando de quem? É do Steve ou do cara da entrevista? Não sei, é do Steve, tá? Beleza. O cara não tinha tanta experiência, então a Railin também está comentando isso. Então, isso era a grande jogada acho que foi daquela mensagem ali, que a gente precisa não só ficar no mundo acadêmico, a gente tem que ver um pouquinho do que está acontecendo no mundo real, tá? Que é aprender as coisas. Eu cito, por exemplo, nas minhas experiências como professor. A gente precisa, além de ser professor, a gente tem que, para mostrar para o aluno, a gente tem que fazer alguma coisa. Não adianta eu falar que entendo de sistemas operacionais, mas nunca instalei um sistema operacional. Tá? Então fica complexo isso. Eu preciso ter feito toda essa parte para estar passando para vocês o que eu vivi. Então eu ficar só no eu acho que é assim não resolve. Então eu preciso estar vivendo. No meu dia a dia, lá atrás, lá quando eu entrei na escola mesmo, a gente precisava ter um professor de desenvolvimento de websites. Eu vou ser o professor de desenvolvimento de websites, porque era eu que era o que tinha conhecimento de programação no começo, lá na época. A gente tinha quantidade de professores, era bem menor, tá? Como é que eu vou mostrar para um aluno como desenvolve um website se eu nunca desenvolvi um? Eu nunca coloquei um para rodar na realidade no mundo atual. Então, eu precisei fazer isso. Aí eu corri atrás, criei meus domínios, aprendi a criar domínio, fui fazendo tudo isso, criei meu site, fui desenvolvendo programar. Teve época na escola que eu fui muito questionado porque eu ficava no laboratório, que era uma salinha de professores num computador, desenvolvendo o meu site. Aí eles falavam que eu estava trabalhando com coisa pessoal, mas eles não sabiam que eu desenvolvia aquele site e depois, dentro da sala de aula, eu mostrava todo o código para os alunos, como que era o desenvolvimento. Então, a gente precisa aprender isso, tá? Então, essa é a ideia. Hoje em dia também, eu vou dar aula de programação de dispositivo para inteligência de IoT, né? Que é internet das coisas. Então, eu tive que interagir toda a minha casa aqui para poder ligar e desligar as coisas, aprender a mexer com isso. Estou aprendendo. Agora, o próximo passo é programar essas coisas. Então, a gente tem que aprender. Então, experiência é tudo isso, tá? O cara é todo bacana, do Steve, beleza. A Flávia, ele fez o aprendizado dele, tá? Beleza. Próximo passo. Forçando. Eu coloquei aqui que o Bill Gates faz as oportunidades acontecerem forçando o resultado. É aquilo que eu falei. Ele joga o negócio e depois tem que ter os resultados, tá? Sendo empreendedor, isso é uma característica de empreendedor. Ele desenvolve e, mesmo ele não tendo produto, ele vai vender o produto. Eu joguei que eu vou vender um bolo na internet, um bolo gostoso, botei uma mega foto dele. Se eu nunca tiver feito esse bolo e ter testado ele, não vai funcionar. Então, eu vendi esse bolo. Então, beleza, vamos fazer ele aqui agora e entregar ele funcionar. Ele gostosão do jeito que eu propus, tá?
E isso tudo com produtos que ele não tinha, tá? O cara era muito visionário. O Bill Gates, eu acho ele muito, assim, em termos de empreendedorismo, mais do que o Steve Jobs. Ele foi muito fodão. Ele, entre aspas, né? Desculpa levar, mas ele foi fodão para a época, tá? Bem fodão. Um bolinha cai bem agora, também concordo, viu? Precisando de um cafezinho. Eu coloquei um termo aqui, sobreviver, fazer com que precisem de você. Essa ideia era muito do Bill Gates, né, cara? Ele pensava sempre que as pessoas iam precisar dele. Ele vendia como se, olha, se você não usar o meu produto, você não vai para frente. Foi assim na IBM, foi assim lá no Projeto Altair. Então ele vendeu, ó, eu tenho o que você precisa. Sem o meu produto, você não vai para frente. Então isso é muito inteligente, tá? Já fiz uma vez, só que descobri que temperar chocolate é muito difícil. Tá vendo, Maria Laura? Tá? Mas você aprendeu, tá? Se você tivesse um bolo pronto e tentasse vender ele estragado ou ruim de qualidade, você ia estar fadado a nunca mais vender nada. Mas você aprendeu, com certeza. Deixa eu ver o que mais aqui. Bill Gates vende um produto para a IBM sem ter o produto, tá? Vendeu o primeiro sistema operacional para a IBM, o sistema operacional DOS, Disk Operation System, tá? É o primeiro sistema operacional. Então, ele foi lá, então até aquele efeito que eu achei legal para a época, né? O cara sai da cadeira, assim, para a imagem, vai para um quadro e ele sai da cadeira e vem falar, parem que esse momento é histórico, porque aquilo lá aconteceu, realmente aquilo lá aconteceu. Ele vendeu para a IBM uma coisa que ele não tinha e teve que correr atrás, desespero. Imagina se ele não acha esses caras que tinha, mas é provável que ele vendeu aquilo ali, já imaginando que ele escutou alguém falar que tinha um cara que tinha um produto. É bem possível que isso tenha acontecido, tá? O parceiro dele lá, o Paul não sei o que, ele falou que talvez tinha um cara que tinha um sistema operacional para comprar, mas aí, tipo assim, eles não tinham certeza se ia dar certo, aí no final acabou que deu certo, sim. Justamente, mas por que aconteceu? Ele não tinha, eu acredito que na hora que ele estava na mesa ali da IBM, eu não sei se ele já tinha essa informação. Eu não sei, eu tenho que lembrar agora, eu não lembro se você tiver memória aí, se o parceiro dele falou foi depois ou foi antes deles irem para a IBM. Eu acho que foi depois, se não me engano, tá? Alguma coisa assim, tá? Então, quer dizer, é visão, tem que ser visão, tem que ter visão, tá? Compra o DOS, sucesso sobre a cabeça de Steve Jobs, sucesso. Eis o grande problema, a gente vê isso muito no mundo atual, né? A grana, o cara cabeça fica louca, meu Deus do céu, eu sou o rei do mundo aqui agora. Foi o que pareceu. Muita informação para processar, é muita coisa para pensar. Mas o grande problema ali é que o sucesso não veio de imediato, foi vindo. Tá? Você pode ver que eles vieram crescendo. Não foi do dia para a noite que eles ganharam milhões. Não foi do dia para a noite. Então, é um grande problema isso, tá? Então, é algo a se pensar. Será que a gente vai estar preparado para ser sei lá, uma estrela? Por exemplo, alguém muito famoso aí, da dia para noite viram uma estrela que você não pode nem andar na rua mais? Ou ter muito dinheiro, poxa, eu vivia numa vida simples, agora eu tenho muita grana, o que eu vou gastar com isso? Eu vou ostentar. Então, eu acredito que o Bill Gates subiu o poder, o sucesso na cabeça dele, a grana que ele passou a ganhar, então, e com isso as atitudes dele foram piorando, né? Foi só piorando. Tá? E ele abriu portas para ser tirado, né? Porque ele começou como dono e depois foi demitido. Olha o tanto que isso é interessante, né, cara? Olha o tanto que é interessante isso. Ele era o poderoso da Apple e, de repente, foi colocando pessoas que conseguiu tirar ele do poder, tá? É muito interessante isso. Vamos ver aqui o que mais que eu falo aqui. Sucesso sobre primeiro computador da Apple, Lisa. Justamente, o Steve Jobs não quis admitir, mas era o nome da filha dele, tá? Então, quer dizer, a ideia da Apple eram criar computadores com nomes diferentes, tá? Não era simplesmente um PC. Você tem um PC, não, eu tenho um Macintosh, eu tenho sei lá, um Lisa, e assim sucessivamente. Tem um Apple II, Apple não sei o quê, tá? E hoje em dia você tem um MacBook. Então, quer dizer, ele pensou sempre nessa ideia de ter alguma coisa bem mais chamativa. A ideia dele é ter coisa bonita, coisa única. É como se fosse uma escultura, por isso que ele sempre falava, eu quero beleza nisso daqui. E quem tem Apple hoje em dia sabe que é diferenciado, tem sua diferenciação. Tá? Claro, e por isso que tem o preço que é, né? Que é caríssimo. Tá? Já os PCs, o pessoal não preocupou tanto isso. É mais para ter um equipamento para casa do que ter
uma escultura para casa. Então, eu quero ter alguma coisa que resolva o PC. Eu quero ter um negócio bonito, legal. Você pega o Mac, tá? Claro que o Mac também é totalmente funcional. E vocês vão ver no desenvolvimento de sistemas operacionais que, se eu for comparar Windows e Mac OS, ou Mac OS X, né, iOS, os sistemas operacionais, o Mac OS, né, que hoje em dia que fala, tem suas diferenças. O Windows funciona em qualquer computador. O Mac OS somente nos computadores da Apple. Então tem suas grandes diferenças, suas grandes formas de trabalhar, tá? Então, tem que trabalhar em qualquer hardware que aparecer. Cara, imagina o grau de computação, de programação que é fazer isso. Muito complexo. Desenvolver driver para tudo quanto é dispositivo que existe no mundo, no mercado. Extremamente complexo. Aí tem os bugs que já, desde lá de trás, vocês já viram como que o Steve Jobs, o Bill Gates desenvolvia, né, cara? Ele era meio que um Frankenstein. Eu pegava as informações e montava em volta e soltava no mercado. É o que foi acontecendo. Nos últimos momentos do filme, você viu o desespero para lançar o Windows. Então, lançou de qualquer jeito, foi lançado, precisava lançar. Aí depois vem corrigindo os problemas, tá? Então, se for trabalhar com equipamento Apple e Microsoft, as diferenças são muito grandes em termos de hardware, desenvolvimento, tá? Quem tiver a curiosidade ou tiver alguém que possa abrir um equipamento da Apple, vocês vão ver que o interno é bem diferente do interno de uma outra máquina, é totalmente diferente. É por isso que esse preço absurdamente caro aí. Hoje em dia, comprar uma máquina dessa, você tem que vender os 2 rins, né? Um só já não dá mais, não. 2 rins vai se dar aí, tá? Vamos lá, o que mais aqui permitir? Maria Laura, nessa parte aí eu achei que o cara era meio quebrado das ideias. Traduz isso aí para nós, Maria Laura, eu não entendi, tá? Não entendi isso aí, não. Por quem mais mandou aqui, vi um vídeo de um cara que mexe com produção, falando que o Mac faz uma diferença enorme. Justamente por esse processo, né? Ele não tem interação igual tanto um Windows da vida, tá? Produção que você fala aí, em produção em termos de quê? Eu acredito ser de produção, talvez, de áudio e vídeo. Claro, o rendimento é outro, é totalmente diferente. Mas por quê? O sistema operacional é dedicado, o hardware, ele já sabe qual hardware ele vai trabalhar. Ele não vai trabalhar com qualquer hardware, ele não tem que se adaptar, ele não tem que ter drives especiais, então realmente muda isso daí, tá? Bill Gates, que eu fiz isso daqui? A interface gráfica, cara, foi interessante, né, cara? Alguém desenvolveu, interessante, a Xerox desenvolver aquilo ali e não usar para nada. Para que desenvolveu? É muito interessante aquilo que eles colocam. E aí o Steve Jobs vai lá e captura aquilo ali para ele. Porque ele tinha visão que aquilo ali ia usar no equipamento dele. E a Xerox estava perdida. Em que é que eu vou usar isso? Desenvolvi, mas não sei aonde usar isso. Ele foi lá e tomou posse daquilo ali. Claro que esse roubar que a gente fala, entre aspas, aí, foi pago, gastou dinheiro em volta disso daí, tá? Então, no mundo capitalista, não tenha dúvida, nada é de graça. Então, ele pagou e ganhou aquilo ali, certo? É isso daí, mas lá é produção musical mesmo, é isso mesmo. Os Macs são bem melhores do que os Windows. Tá? Próximo passo, mouse. Bill Gates fica desesperado com a parte gráfica e mouse do computador lisa. Dá para ver que antes o DOS era em termos de linhas, né? A gente vai ver isso em termos de, na hora que tiver nas aulas de instalação de sistemas operacionais, utilização. Os sistemas operacionais eram linhas de comando, tela preta, né? Que é o prompt de comando. Era só linhas de comando, eu não utilizava mais do que isso. Eu tenho uma linha de comando aqui, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, deixa eu ver se vai dar para ver na minha tela aí, seria isso daqui, tá, pessoal? Então, as linhas de comandos é isso daqui, se eu quiser fazer alguma coisa, dou um comando aqui, executo uma sequência de opções, tá? Se eu quiser, por exemplo, tem esse comando aqui, visualizar a árvore de diretórios minha, aperta aqui para dar uma pausa, tem pausa aqui nesse tem? Opa, não é aqui não. Ctrl C para ele parar. Tá? Então, isso é linha de comando. A linha de comando tudo que eu tenho que executar, eu tenho que digitar no teclado. Então, os sistemas operacionais no começo era assim. E aí a Apple veio com esse negócio visual, tá? Não é o visual de hoje, é um visual mais antigo. Quem for fazer o trabalho sobre Apple e o Windows também, vocês vão mostrar que as telas não era aquela maravilha, não era aquela coisa linda, bonita. Os monitores não tinham essa resolução boa que a gente tem hoje. Era, às vezes, só preto e branco ou verde, alguma coisa assim, tá? Então, tinham todos essa diferenciação.
Então, os sistemas eram bem diferentes. Aí o Bill Gates ficou louco com aquilo. Meu Deus do céu, eu quero isso. E aí ele conseguiu convencer o Steve Jobs a entrar na Apple, cara. Você vê tanto que o Bill Gates era o cara, velho. Eu acho que ele era muito mais inteligente em termos de empreendedorismo do que o Steve Jobs. Então ele conseguiu muita coisa, tá? No Silone estamos vendo isso. O que seria isso, Matheus? Eu não entendi. Depois você passa para a gente aqui, tá? Eu já abri um curso. Command, CMD. Legal. Beleza, tá vendo o Command, o prompt de comando do Windows. Legal, isso é muito bom, tá? A gente vai ver também, a gente vai ver tudo que a gente vai ver no Linux em comandos lá na frente quando a gente vê o Windows, tá? E reforça tudo que vocês já viram com o Silone, já é melhor, que facilita para a gente, tá? Próximo passo é algumas frases, tá? Bons artistas copiam, grandes artistas roubam. O que vocês me falam dessas frases que tinham lá no filme? Eu escutei isso lá no filme. O que vocês podem me dizer sobre isso? Bons artistas copiam. Vou te escrever isso no chat aqui. Ó. Bons artistas copiam. Grandes artistas roubam. Vou colocar artistas copiam. Mais uma aqui, três frases. Um artista cria, bons artistas copiam e grandes artistas roubam. Credo. Pesado isso, né? O copiam e talvez seriam isso, né? Pega aquela ideia ali melhor, e usa ela para ele. Outros não, eles roubam aquela ideia e utiliza ela sem te dar nem um alô que foi você que fez, né? Então, tudo isso. Esse mundo, pessoal, acontece hoje em dia, tá? Você tem uma ideia, você tem que correr e registrar ela. Se você não correr e registrar ela, alguém vai falar que foi dele. Eu tive a mesma ideia. Cara, ter a mesma ideia exatamente igual é impossível, não tem jeito. Só se a pessoa conseguir ler sua mente, não tem jeito, é impossível. Você pode ter ideias parecidas, semelhantes, mas nunca iguais, tá? Eu anotei aqui uma ideia aqui, vocês não quiseram falar nada sobre esses três tópicos que eu criei aqui, tá? Mas eu vou falar, para finalizar aqui sobre o filme, que o maior problema do Steve Jobs, eu acho que era ele mesmo, tá? Ele via somente o que ele queria ver. Ele não pensava nas pessoas, ele pensava no dele. Claro que, vendo somente o que ele queria ver, ele fez muito para nós hoje na tecnologia, tá? Vocês podem ver que a Apple, hoje em dia, ela não é tão criativa mais. Ela não foi aquela coisa. No segundo filme do Steve Jobs, mostra a sequência daquele filme. Quando ele... Parece que o filme é exatamente na hora que termina esse filme que começa o outro filme do Steve Jobs. É quando ele sai da Apple, com a ascendência dele, quando ele é demitido, aí ele vai criar sua nova empresa, e aí ele começa a criar aquelas coisas interessantes, né? Aqueles equipamentos que ninguém queria. E aí a Apple viu que aquilo aí era interessante e puxa ele de volta. Então, acho que o grande problema do Steve Jobs era esse, tá? Ele era egocêntrico, a vida dele era só ele mesmo, tá? Criatividade da Apple. Vamos fazer um celular sem carregador. Foram processados. Cara, aí é questão de ideias, tá, pessoal? Jogar coisas novas no mercado. Até quem falou isso daí foi o João, né? Criatividade. Vamos fazer um app sem carregador. Não sem carregador. É vender produto. Tá? Então, é questão de marketing de empresa. Se você parar e pensar, para que eu vou vender um celular sem carregador? Espera aí. Quem compra celulares da Apple? Se você parar e pensar, ou é quem já tinha, ou provavelmente alguém está entrando nesse mundo e vai começar do zero. Quem já tinha um celular, normalmente, ou desfaz aquele celular, praticamente passando ele para alguém da família, porque é difícil vender um celular, não é fácil. E aí o carregador de um passa a servir no outro. Então essa talvez pode ter sido a ideia. Pode, não sei. E aí, ao mesmo tempo, para vender os carregadores magnéticos da Apple, que é caríssimo, caríssimo. Então a ideia talvez seja a ideia de marketing. Foram processados, claro que vai... Se o cara reclamar, nunca tive um celular, nunca tive nada da Apple, eu preciso do carregador, justa causa, vai ganhar. Então não tem como não ganhar isso daí, tá? Mas a ideia talvez seja marketing.
e tentar diminuir um preço que não diminuiu em nada, tá? Não diminuiu nada, não deu em nada essa diminuição de preço. Quem que falou aqui? Quem tá? Vamos voltar aqui nas mensagens. Capitalismo, deixa eu voltar aqui. Foram processados, Paulo, é capitalismo. Sim, verdade. Fazer uma cadeira sem perna, tá? Então a ideia não é essa, tá, Lucas? É isso que eu falei, porque eles pensam na vender o pós. Alguém aí tem alguma coisa da Apple aí? Alguém tem um celular, sei lá, alguma coisa, um computador? Já pensou em comprar um acessório da Apple para ver o preço que é? Tanto que é caro? Olha o tanto que é complicado a Apple. Vou mostrar aqui no meu computador. Acho que vai dar para vocês verem aqui esse Mac. Ele veio só com essas portinhas aqui, USB-C. USB-C. Não tem USB normal mais. E aí? Alguém processou a Apple porque ele não tem mais a USB normal? Não. O que aconteceu? Desenvolveram os gadgets, né? os aparelhos. Tá aqui, ó. Um extensor em USB-C para HDMI ou então USB normal. Aí a gente é obrigado a comprar isso. Tô comprando um mega computador da Apple. Não, legal. Cara, vou botar um mouse não, botar um pendrive. Cara, não tem entrada para pendrive, você é obrigado a comprar isso. Aí você vai ver os preços disso, caríssimo. Mas não recebeu o processo por causa disso. Recebeu, não desconheço, mas não recebeu. Ninguém reclamou. Já um carregador, que era muito mais complicado, reclamaram. E aí sim, então é questão marketing, questão de dinheiro. Os caras vão vender isso. Esse aqui é um baratinho, porque não é original Apple, tá? Deixa eu lembrar que eu paguei nisso daqui, eu acho que 60 ou 70 reais, se não me engano. Mercado Livre, um equipamento barato. Claro que a durabilidade também é bem menor. Aí eu fui olhar um direto da Apple, 300, 400 reais. Você tá louco, cara. Então, as diferenças são absurdas. Então, isso acontece, tá? Isso vai acontecer em todas as áreas. Aí, no caso do smartphone, quando a Apple lançou o smartphone, o iPhone sem fone de ouvido, sem aquela saidinha aquele pininho P2, né, que é o do fone de ouvido normal, a Apple lançou ele sem. Cara, que desespero. Aí agora, fone de ouvido. Passou um tempo, ninguém fala mais nisso. Os outros smartphones também, a maioria já não vem mais com fone de ouvido. Tá? Então, essas coisas acontecem. Então, é uma ideia, você vai para um caminho. Se funcionar, beleza. Se não, vai para outro. É o que acontece. Nesse computador que eu tenho aqui, o teclado, que eles inventaram um tal de teclado borboleta, que não sei o que aqui, cara, que teclado ruim. Um equipamento caríssimo com um teclado ruim desse. É ruim, é péssimo. Você digita uma letra, ele é muito plano, você passa, praticamente encosta o dedo na outra tecla, aparece a outra letra. Cara, entre aspas, é um inferno digitar isso daqui. É terrível digitar nele. Mas, depois que você acostuma, você vai. Se eu não vou devolver o equipamento, entrar com processo, às vezes precisava até entrar com processo para resolver isso, mas acabou que não se acostuma com aquilo, tá? Então é isso que acontece. Uma cadeira sem perna você não vai vender porque não tem nem lógica, né? Anatel Supremacy, que opa, povo doidão aqui, que mais? Se eu fosse CEO da época, eu faria caça aos tesouros para o iPhone 13. Não entendi, traduz aí para nós. Qual que seria essa ideia de caça aos tesouros? Matheus, a justificativa que deram foi em questões ambientais. Não foi ambientais? Pode ser que algumas pessoas jogam fora um carregador. Não sei, tá? Pode ser, mas eu acredito que não. Para vender carregadores, os carregadores sem fio, tá? Esse carregadorzinho que é magnético, você coloca o celular em cima, o aparelho em cima e faz carga magnética. Eles dizem que é para o meio ambiente. Talvez. Os carregadores tragam mais que tudo. Sim. Os da Apple estragam pouco, é mais difícil. Eu tenho um carregador aqui do meu computador, que é o do antigo Mac que eu tenho ainda, ele estragou depois de 3 ou 4 anos, mas o estrago dele é que esse fio aqui quebrou tudo, ele foi rachando tudo, e aí ele parou de funcionar, tá? Aí eu falei assim, cara, eu vou comprar um outro. Claro que eu não vou comprar um da Apple, eu vou comprar um paralelo. Comprei um paralelo, funcionou em pouco mais de um ano, ele esquentava tanto que ele fritou, parou de funcionar. O que eu fiz? Eu tive que pegar o anterior estragado, arrumar o fio dele e usar até comprar esse. Aí eu comprei esse aqui, original, e já estragou o fiozinho de novo. Tá vendo que veio para cá, ó? Já tive que botar a tal das fitinhas isolante de proteção aqui. Eles quebram aqui.
porque ele não é um fio que poderia ser mais fácil de trocar, eles inventaram um negócio robusto, mas o que? Eu já estou esse aqui já deve ter uns 3 ou 4 anos, tá zerado, tá novinho, tá? São equipamentos mais robustos, tá? Então essa é a ideia. Bom, e por finalizar, né, as últimas imagens do filme é o Bill Gates puxando o tapete do Steve Jobs, cara. É interessante aqui lá, né? Seria interessante conseguir ter uma máquina do tempo e ver se aquilo lá aconteceu daquele formato. Steve Jobs numa apresentação e o Bill Gates lá nos bastidores com a camiseta da Apple e chega o Windows lá, um computador com Windows. Deve ser uma coisa de louco. Deve ser muito louco isso, cara. O que deve ter passado na cabeça do Steve Jobs naquela época? Mando matar, mato, o que eu faço com um cara desse? Cara, confiei no cara, o cara me puxou o tapete. Mas é o que aconteceu, tá? Então essa foi a ideia. Pessoal, mais alguma coisa vocês queiram falar sobre o filme? Vou tomar uma água aqui. O Lucas está falando aqui que a Procon processou a Apple e ganhou 10 milhões, seria isso? Por causa do meio ambiente. Processa, cara, não tem jeito. Você comprar alguém que não. Você chegar em casa, você é um usuário novo de um iPhone, comprou um iPhone zerinho. Chega em casa, não tem um carregador? Como é que você vai fazer? Não tem saída, ué. Se você já fosse um usuário, você teria um outro carregador, né? Mas se não é, não tem. Então, isso aí é, sei lá, cara, uma doideira que acontece. É meio ilógico essa ideia. Vamos ver se o novo iPhone vai ser desse formato também, né? Se eles mandar agora, acho que vai ser o 13 que deve sair agora não, né? Mas no meio do ano. Se eles lançaram o trailer uma semana aí do 13. Nossa. Eles estão falando já do 13, mas ainda não lançou, não. Estão só lançando os rumores dele. Mas se lançar o 13, sem carregador, cara, quer dizer que eles ganharam a batalha. Nossa, aí é difícil, tá? 10 milhões da Apple não é nada, né? Isso não é dinheiro para eles, não, gente. Isso aí é troco para nós. Para eles é troco para eles, né? Para nós é a vida, para eles é troco. O que mais aqui? Para o meio ambiente? Não tenho nada. Tá. Sim. Não dá para comprar nada, é muito caro. Ficou muito caro, porque a gente, se for olhar nos Estados Unidos, um celular dos Estados Unidos, vão botar $1.000. $1.000, se for entrar, parece que não é tão caro se eu estivesse trabalhando lá e ganhasse $3.000 por mês. Não é, aparentemente não é tão caro. Mas você traduz isso para a nossa realidade. Se eu ganho R$3.000 aqui... Aí você lembra que mora no Brasil. Aí você traduz isso para a nossa realidade. $1.000, tá, beleza, converte, R$6.000. Mais impostos, 9, 10, 12 mil reais. Você tá doido. Não tem jeito, não é para qualquer um. Quem tem, quem não tem, meu iPhonezinho aqui vai durar mais uns 5 anos. Não estraga, não, pelo amor de Deus. Fica nele. Quem mais aqui? Baratinho. Vocês que acham, professor de IFTM, de outro nível, tá? A gente ganha razoavelmente bem, mas também não dá para esbanjar, né? Não tem lógica isso. Esses equipamentos, vou falar a verdade para vocês, quando foi que eu comprei iPhone, quando que eu entrei para a linha da Apple. Como é que eu falaria? Quando eu voltei para isso, quando eu terminei meu doutorado, eu terminei ele em 2014, tá? Voltei para a escola em 2014. Em 2012, foi quando eu comecei a pensar em entrar para o mundo Apple. Por quê? Como acho que a Maria Laura falou aí atrás, os Macs são muito melhor para produção musical. Como eu trabalho com música, sou DJ, vou tocar, eu precisava de computador para tocar, para fazer as apresentações, eu usava o Windows. Travava, beleza, muito pau, e a gente via o povo com Apple não trava. Cara, vou comprar um trem desse, vou ter que fazer uma continha. Na época o dólar estava mais baixo, não foi tão alto assim o preço. Comprei o meu primeiro Mac, comprei ele, beleza. O meu primeiro, e esse é o segundo, tá? Parece que eu tenho 50 Mac, não tem não, só tem 2, tá? Tem mais máquinas Apple aí, mas é coisa pequena. Aí eu comprei justamente para suprir essa necessidade. Até então eu tinha só esse MacBook, um único. Ele tá até aqui, tá? É até bonitinho aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês conheceram esse MacBook aqui, né? Acho que eu mostrei para vocês ele.
Ele tá azul, mas é a capa. Tem uma capinha para não arranhar, então eu coloco capa neles, tá? Esse é o MacBook Pro de 2011, tá? Meados de 2011. Então, o que acontece? Eu comprei para usar. Aí eu vi que realmente a diferença era absurda. Ah, então não trava? Não trava, mas a quantidade de travamentos dele, comparado com a máquina Windows, é de 1 para 1 milhão, vamos colocar assim. Então, eu fiz isso. Quando eu voltei para a escola, aí meu telefone não era um iPhone, era um Grandus da Samsung, um antigo. Tá? Eu tenho até ele guardado aqui para a história, tem que deixar guardado. A gente tem uma história para contar para os futuros netos, né? Tá na frente. Tá? Então eu falei, cara, eu vou voltar para a escola, vou dar um curso de sistemas operacionais. Beleza. Como é que eu vou falar sobre iOS se eu não sei nem como é que esse cara funciona? Nunca vi isso na minha vida. Eu vou ter que dar aula desse negócio? Ai, meu Deus do céu, ferrou-se. Cara, eu vou comprar um iPhone. Vamos ver o preço desse negócio? Aí na época o dólar já estava um pouquinho mais alto. Eu falei assim, cara, vamos encarar. Vamos parcelar esse negócio e comprar. E comprei. Justamente para aprender a utilizar. Aí eu passei a ter os dois celulares. Eu tinha o Android e o iOS. Aí eu passei a ter uma forma de comparar isso e falar para os alunos. Olha, então que interessante. Olha, isso é melhor que isso é pior que aquilo. E aí, cara, infelizmente ou felizmente eu gostei. Achei muito mais prático. Passei e falei assim, cara, não dá para voltar mais, ficar no Android. Porque eu gostei do iOS. E aí fiquei. Esse celular que eu comprei, eu fiquei com ele... eu comprei em 2014, eu fiquei com ele até o ano passado, ano retrasado que eu troquei o meu celular, até 2018 que eu troquei ele, 2019 que eu troquei ele. Então, quer dizer, eu fiquei em 2014, 15, 16, 17, 18, praticamente 5 anos com o celular sem dar problema. Até que eu vendi ele, passei ele para frente e está funcionando até hoje, que era um iPhone 6 da época, tá? Então, isso que aconteceu. E aí você passa a gostar dos equipamentos, aí você quer investir, quer ter aqueles equipamentos, desde que tenha dinheiro para isso, tá? Bom, vamos lá, uns 300 contos do original é barato, comparado com os 300 contos do original é barato, tá? Deve ser os aparelhinhos. Vendo teclado com luzinha, professor. Vendo teclado com luzinha, professor. Não sei o que é isso. Vamos ver. Samsung ficou com não sei, o que aconteceu com o carregador do S21? Alguém informa aí? Eu vi que lançou o S21, parece que ele é bem poderoso, mas eu não sei sobre esse negócio de patifaria também não. Se alguém puder falar. Esse 21 veio sem carregador também. Ah, mas aí já tá copiando da época, é brincadeira, da época, tá brincadeira também. Não, aí o engraçado, não, deixa eu te falar engraçado. O engraçado é que quando a Apple falou lá, postou no Twitter que veio sem carregador, a Samsung zoou. Aí a Samsung lançou o S21 sem carregador e apagou o tweet que eles ficam zoando a Apple. Ah, não, aí é brincadeira, gente. Aí é. Olha lá. Bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Roubaram a ideia da Apple. Tá? Cara, então possivelmente o 13 não vai vir com carregador. Vai manter. Acho que para vender tudo separado, cara, não tem nada a ver com o meio ambiente. É para vender separado mesmo e ganhar dinheiro. Essa é a ideia. Esse povo é malandragem, né, gente? Infelizmente. Os caras pensam assim, e o usuário depois acostuma e vai pagar, tá? Você vê os smartphones, né? Antigamente, esse meu ainda é uma câmera só. Mas quando a Apple lançou o seu primeiro iPhone com 2 câmeras, que é isso? Para que isso? É uma vergonha, não sei o quê, blá, 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 blá. Agora todo mundo tá lançando. Daqui uns dias vai ter a traseira do celular, vai ser só câmera aqui atrás. Vão encher de botãozinho de câmera, que pelo amor de Deus. Já vi esse celular aí, parece que tem 4 câmeras já, ué. Ô louco, ué. O S21 parece ter uma versão com 4 câmeras, é isso, né? Não, é de jeito. Do tanto que vai evoluindo, a gente é forçado a comprar porque precisa. Aí já compra o que já tem. O precisar é até interessante, né? Quem tá falando é o Arthur, né? Então é interessante. O precisar. Uhum. Vocês que têm celular aí, o que vocês precisam no celular para usar? Falar a verdade. O que vocês usam no celular para assim, esse celular de última geração aqui me atende? O que eu uso mesmo para falar? Se o meu for de última geração. Mas, assim, não, mas... que eu falo precisar, é porque, tipo assim, não é que eu quero celular de linha intermediária ou maior. Mas, tipo assim, você não vai ficar sem celular. Se o seu celular estragou, você não vai poder ficar sem. Entendeu? Sim. Aí, tipo assim, eu digo comprar, tipo, pelo menos uma linha intermediária, porque é um investimento que você vai poder fazer, que você não vai comprar um celular que estrague em 1 ano, e é melhor você comprar um celular que te estrague pelo menos em 3 anos, ou que as características dele, seja memória RAM ou processamento dele,
se exceda com esse tempo. Isso, aí você falou uma coisa interessante. O hardware dele tem qualidade, mas em termos de software, qualidade, beleza. Então, e nem tanto, né? Quando se comparam, por exemplo, um iPhone com um Samsung, você vê que parece que o hardware da Samsung é muito melhor do que o hardware do iPhone. Mas o software do iPhone é muito melhor. As imagens gravadas pelas câmeras do iPhone são de excelente qualidade. Desculpa, mesmo eles não tendo um hardware de câmeras tão bom igual a da Samsung, tá? Então, quando eu falo isso, você ter um equipamento de qualidade é diferente de você ter um equipamento que tem muito recurso e você não usa nada. Quando que você vai usar 4 câmeras no seu celular? Alguém pode me falar aí? Quando que eu vou usar? Quem sabe usar essas 4 câmeras? Para que servem essas 4 câmeras? Tem alguma hora que eu consigo mexer nisso daí? Tem algum recurso que eu não saiba? Porque o que eu saiba, a pessoa vai tirar uma selfie ou vai mirar o seu celular e bater uma foto de alguma coisa. Normalmente é assim que acontece. Se ele tem uma câmera, até alguém falou que se tivesse apenas o Marcos, né? Ter 4 câmeras para quê? Pode ter uma só. Tá? Então, as pessoas não entendem isso e às vezes não sabem o produto que está comprando. Ah, mas se eu soubesse, beleza. Existe um aplicativo, eu não lembro o nome dele aqui agora, pelo menos para iOS, deixa eu ver se eu acho ele aqui, é o Double Take. Double Take. Eu acho que tem ele para Android também. Eu consigo acessar as câmeras separadamente. Eu faço uma jogada que eu tenho acesso nas câmeras em modo separado. Então, eu vou ter acesso à frontal, acesso à traseira e acesso se eu tiver aquelas 4 mais câmeras atrás, todas elas separadas. Aí sim eu consigo ver qual imagem que me interessa, qual que eu quero usar, qual que eu quero fazer ao mesmo tempo, tá? Se eu não me engano, essas 4 câmeras divididas assim, tem a principal, tem a ultra-wide, tem o sensor que eu acho que é de profundidade e tem a macro. Isso, mas é porque as pessoas... O que eu faço com a macro, cara? Uma macro me daria muito mais resultado. Não sei se vai dar para ver aqui, deixa eu mostrar aqui. Eu estou com o Double Take aberto. Ao mesmo tempo aqui, eu estou usando a câmera frontal e a câmera traseira. A frontal eu estou me vendo aqui, ó, que seria eu aqui, ó, tá vendo? Vai dar para me ver aqui nessa foto. E a frontal, a traseira de cá. Ah, isso é interessante, pô. Eu posso gravar um vídeo vendo eu aqui e automaticamente atrás. Pô, que recurso legal, né, cara? Só que as pessoas não sabem que existem esse recurso. Eu não sabia que os sistemas não liberam isso. E se eu tiver aqui, ele tem uma opção aqui também que eu posso... o que seria aqui? Onde que é? Eu nunca sei. Aí eu posso separar em 2 aqui. O pessoal, deixa eu voltar aqui dá para ver lá. Ó. Agora em cima tá uma e embaixo tá a outra. E se eu tivesse mais câmeras, porque esse aqui só tem uma câmera traseira, esse programa poderia visualizar as câmeras tudo separada e eu poder fotografar, utilizar a que me interessasse. Em termos de software, qual aplicativo que eu vou utilizar? O que eu utilizo no celular? Bom, professor Carlos, o que eu utilizo? Eu uso o WhatsApp, eu uso o YouTube. Hoje eu estou usando mais os aplicativos de casa inteligente, né, que seria o aplicativo Casa da Apple. Vejo por minhas câmeras de videovigilância por ele. Vou ver um Facebook. O que mais aqui? Um browser aqui para mim ver as notícias, alguma coisa. Um Twitter, eu gosto de ver Twitter também, tá? Fora isso, às vezes eu uso um programa do Mercado Livre e do banco, tá? Praticamente é isso que eu utilizo no celular. E você vai jogar, então você tem uma máquina boa para jogar. Então, é nisso que eu falo. Às vezes eu estou comprando algo que eu não sei nem o que eu estou usando, não tem necessidade de ter aquilo. Mas as pessoas compram, tá? E às vezes vão estar comprando isso, tá? Quem está falando aqui, vamos lá, o meu tem 4. Atrás, tosa uma parte, é tudo câmera. Não sei. Daqui uns dias, igual eu falei, vai encher de botãozinho de câmera aqui. Não uso nenhum direito, eu uso às vezes, mas não necessário. Bagulho de comprar um iPhone 13 é para rodar o... O que é isso aí, meu Deus do céu? Wild Rift, isso é jogo liso? Não conheço, tá? É um jogo novo que vai sair aí. Tá, então...
Mas você tem que ter processador para rodar essas coisas. Aí sim, para quem gosta dessas coisas, aí tem que ter máquina, tá? Para quem gosta de jogos, ter um computador, um desktop que seja simples, às vezes não dá, né? Precisa ter placa gráfica, precisa ter um monitor, né? Então são essas coisas, tá? Então aí você tem que investir. Mas no uso no dia a dia, para as pessoas, vamos dizer assim, normais, as comuns, que não tem esse tanto de sofisticação, cara, um smartphone caro, comprar um iPhone 12 Pro, Ultra Max, sei lá o nome desses negócios aí, às vezes não é necessário para ele. Às vezes um iPhone, sei lá, 8, 7, igual esse meu aqui é o XR, que é o 10, né? Então seria já garantido, né? Que nem minha mãe aqui em casa, eu acho que ela tem até hoje o iPhone 6, coitada. Ela só usa pra ver YouTube, WhatsApp e os negocinhos dela. Justamente. E vai chegar num ponto que não vai nem conseguir ver, porque o sistema operacional, a versão do WhatsApp vai falar assim, olha, não roda mais. Não atualiza. Então isso vai acontecer. Aí isso aí, o que as empresas fazem? Forçar a pessoa a comprar máquinas novas. Tá? Aconteceu isso quando foi lançado o Windows, que era o Windows gráfico, o pessoal vai até falar isso, quando era o Windows 11, né? O Windows 3, como é que é? O Windows 3.11, ou 3.1, né? E veio o Windows 95. Cara, para rodar o Windows 95, eu precisava de mais memória, eu precisava de um processador melhor. Não adiantava querer rodar ele numa máquina comum que tinha da época. Você tinha que comprar máquina, você foi obrigado a comprar máquina. E assim acontece. O Windows 10, quando lançou o Windows 10, as máquinas que rodavam o Windows 7, a maioria não se adaptaram. O trem não engasga, o trem fica travado, então foi necessário comprar a máquina melhor. E versões novas do próprio Windows que está saindo agora, vai sair o Windows 10 agora, R alguma coisa, que agora eles não vão lançar o Windows 11. Eles vão lançar o Windows 10 e vai dar atualização em termos de letras na frente aí. E aí você vai ter que ter mais poderosa, que precisa de processador. Os próprios Mac, vai sair nas versões novas do sistema operacional, aí eles falam que não funciona lá atrás. Funciona. Eu tive uma experiência aqui de fazer funcionar o último Mac aqui, a última versão do sistema operacional aqui, que é como é que é o nome dele aqui? É o Big Sur, que lançou, e aí nesse Mac azul que eu mostrei para vocês aqui, não rodava. Aí no meu Mac Mini, que eu uso como servidor aqui em casa, também não rodava. Falei, cara, tem que aprender mesmo. Busquei na internet um instalhe Big Sur em versões anteriores de máquinas que a Apple não libera. Cara, instalei e tá rodando liso, redondo, bonitinho. Tá? Então essa jogada é para forçar as pessoas a comprar. Tá? Beleza? Professor, a Apple, ela trabalha muito no marketing, tá ligado? Porque, tipo assim, ela produz tipo, podemos dizer que as melhores coisas do mercado e ao passar do tempo, por exemplo, ela não atualiza o celular antigo, o sistema operacional do celular antigo dela, para as pessoas forçar a comprar os novos. Isso. E, tipo, porque, por exemplo, a Glock faz as melhores armas, melhor pistola, e aí ela tá falindo, porque os povos compram uma vez e não compra mais, porque não estraga, tá ligado? E a Apple ela tá ligada nos bagulho, não vai atualizando um celular antigo para forçar as pessoas a gastar mais dinheiro. É essa a ideia, justamente. Quando a gente compra um MacBook, um computador, um notebook da Apple, ele não vai estragar fácil. É muito difícil ele estragar. Possivelmente por isso que ele é caro. Eu comprei esse meu aqui em 2011, que eu falei para vocês, o anterior. Troquei ele em 2019. Foram 8 anos, 9 anos, praticamente 9 anos com um computador sem estragar nenhum defeito, zero de defeito. Então, quer dizer, para forçar a trocar, somente novos sistemas operacionais não rodando naquela máquina. Então, assim, as pessoas forçam a trocar, tá? Vamos ver o que mais aqui. Marcos Atux, Carlos, ludibriando o sistema. Eu estou aprendendo a fazer as coisas, tá? Para mostrar que é possível fazer isso. Então, por isso, não considere isso um ludibriar do sistema, não, tá? Eu estou somente aprendendo a fazer isso, tá? Então, a gente ludibria, mas para aprender, tá? Mas atualizei o sistema do Mac, mas agora ele não recebe atualizações, porque o sistema vai lá e vê que ele é uma máquina antiga. Ele está com o sistema instalado, mas não atualiza. Cara, compara um iPhone com pistola. É a ideia, tá? É o que ele falou, que é a ideia de equipamentos quando você compra. Igual você comprar um carro ultra super moderno, você vai demorar a trocar ele. A não ser que você queira trocar um luxuoso por uma coisa que não estrague. É mais ou menos um equipamento, geladeira e micro-ondas. A comparação também é uma boa. Você compra aqueles micro-ondas antigos, robustos, aqueles mais pesadão, aquela coisa que parece um trambolhão, cara, aquilo lá não estraga. Não estraga.
Ah, mas eu quero ter um negócio bonitinho. Você compra, um ano depois ele bicha, estraga. Geladeirona, aquelas antigonas, aquelas pesadonas, que parece que é de ferro mesmo. Você compra, você tem uma daquela em casa, cara, não estraga. Ela é barulhenta, mas não estraga. Você compra uma nova dessa, 1, 2 anos depois o trem dá pau, porque foi feito para estragar. Ele foi feito para ser consumida. Então essa é a ideia. Então o que ele falou anteriormente foi isso, tá, pessoal? Vamos lá, consumo, por exemplo, dura 20 anos o produto. Mas as novas também já não dura tanto assim mais não, tá? Porque as novas eles entraram naquele mercado de consumo. É descartável, tá? Bom, vamos partir para a próxima agora. Então, esse foi o comentário sobre o vídeo, o filme, tá? Detalhe, esse filme, numa futura avaliação, eu vou fazer perguntas desse filme, tá, pessoal? Na prova, atividade online que a gente tiver aí, eu vou estar fazendo perguntas. Então, fique bem fresco isso aí na memória, fica aquele seu trabalho gravado na memória que você pode precisar dele, tá? Nosso próximo passo agora é falar sobre, a gente já chegou agora às 8 para 16 horas, tá? Falta um minutinho aí. Vamos falar agora sobre o nosso trabalho. Deixa eu fazer um negócio aqui com vocês. Deixa eu pegar uma janela aqui. Cadê sistemas operacionais? Aqui, tá. Vamos vir aqui para sistemas operacionais. A gente fez uma atividade, vocês me entregaram ela na semana passada, que era a lista dos grupos. Para uma atividade, vou compartilhar minha tela agora com vocês. Deixa eu compartilhar aqui, cadê? Tirar essa janelinha daqui e compartilhar minha tela agora com vocês. Vou compartilhar. Agora vai ficar meio lentox aí, tá, pessoal? Meio devagar aí, mas não preocupa não. Ficou meio lento aqui. E eu vou te desligar minha câmera aqui, que aí eu me coloco na tela junto com a segunda tela que eu quero mostrar para vocês aqui. Tá? Beleza, pessoal? Tá todo mundo enxergando aí? Tá todo mundo me vendo? Tá meio devagar agora, por causa da captura de tela, dá uns lags aí, meio devagar, tá? Porque aqui agora eu tenho que capturar o meu monitor aqui, que tá com a minha imagem que eu estou compartilhando aqui, tá? Todo mundo me enxerga aí? Me dá um alô aí, tá tudo ok? Sim, sim. Grafena, essa saudade, é isso que você tá falando? Caçando essa palavra. Grafena, meu Deus do céu. Grafena é o futuro, ai. Pode tomar. Futuro é incerto. Vamos lá, gente. Essa tela que eu estou compartilhando então para vocês é o que eu estou vendo aqui nessa janela aqui, sobre essa lista de grupos, tá? Eu já estou com essa janelinha aqui aberta, que é a listagem dos nomes de vocês aí. Vou aumentar um pouquinho, para a gente ter um zoom maior de tela aqui, principalmente quem estiver assistindo por celular, não ficar totalmente perdido. Eu precisava ter isso daqui em... Vamos dar o zoom nessa tela aqui. Vamos explorar aqui. Não. Onde que eu... Aqui. Aqui o zoom dela. Aqui é a lista de grupos que vocês me passaram, tá? Que tá lá no sistema. A gente tem 16 grupos, tá? Então a gente tem 33 alunos. Dei minha listagem de alunos aqui. Eu tenho a listagem aqui. Tem essa listagem onde eu coloquei isso, gente. Aqui é uma relação de alunos aqui. Deixa eu puxar para essa tela. Isso aqui é a relação dos alunos que a gente tem em sala de aula. Então, eu tenho uma listagem com 34 alunos aqui, levando em consideração que o Cauã não está na turma. Então, a gente tem 33 alunos. Tá? E aí, faltou um grupo. Tá? Algumas pessoas, acho que uma pessoa, não lembro agora, me falou que não colocaram o nome dele, ele está pela dificuldade, não está em contato com as pessoas, não conseguiu entrar em nenhum grupo, tá? Quem aí não está em grupo ainda, me dá um toque aí, pessoal, se tem alguém aqui que não está em grupo, tá? Pra gente já montar esse 15º grupo aqui. Lucas Gabriel, já está colocando o nome dele aqui. Depois disso daqui eu já vou tirar esse já não adianta, não pode mudar esse aqui mais não, vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V nessa tela aqui para mim, tá? Fora o Lucas Gabriel, mais alguém que falta aí, gente? Então, o grupo que ficou com 3 pessoas é da Sofia Levino, Matheus Vinícius e o Lucas Vicente, tá? Então não pode ter outro grupo com 3. O Eduardo vai pôr também, ele vai ser do meu grupo, o Eduardo. Eduardo aqui, então deixa eu colocar o nome dele aqui, ele é Eduardo, deixa eu ver o nome dele completo aqui. Eduardo, cadê o Eduardo aqui?
Isso. Beleza. Vou botar tudo em minúsculo aqui, só para ficar igual para todo mundo. Então, aí, fechou os grupos, beleza? E tá tudo fechado, então, aqui agora os grupos. O grupo 1, então, ficou com a Samira e a Sofia Dias. O grupo 2, Flávia e Arthur. 3, Henrique e Cauã. 4, Isabela e Ítalo. 5, Eduarda e Hugo. 6, Sofia Levine e Matheus. 7, Jéssica e Janine. 8, Paulo Gustavo e Letícia Rodrigues. 9, Gustavo e Jéssica Vitória. 10, Gabriel Neves e Paulo Henrique. 11, Vitor Alvim e Pablo Felipe. 12, Marcos Atux, Luiz Felipe. 13, João Eduardo e Igor Henrique. 14, Fernando Campos e Railin. 15, Lucas Gabriel e Eduardo Pereira. 16, Maria Laura e Samuel, ok? Então, esses são os grupos. Isso aqui eu vou copiar e colar, tá? Então, a partir de agora, a gente já não muda mais. Tudo ok com isso aí, pessoal? Posso utilizar isso aqui agora para mim? Então, isso aqui agora eu vou pegar esses grupos aqui para mim, tá? Trabalho aqui, vamos deixar aqui, Ctrl V. Os grupos aqui para mim, tá? Diminuir também um pouquinho dessa fonte aqui. Vamos lá, esses aqui são os grupos, beleza? Tá salvo aqui agora para mim. Todo mundo concorda com isso aí, pessoal? Podemos deixar tranquilo isso aí, já tá tudo ok, tá? Se ninguém se manifestar aqui, beleza? Então, os grupos são esses aqui. Então, tá salvo aqui agora. Então, não adianta editar esse negócio aqui para mim mais, que já acabou, tá? Pois eu vou até tirar esse arquivo de lá de compartilhado com vocês para não ter ninguém ir lá e trocar esse daqui. O que vale agora é o que tá nesse relatório aqui que a gente vai salvar e passar isso para vocês, tá? Vai ficar... Então, guarda qual que é o seu número do grupo aí, você precisa dele. Porque aqui agora, esse trabalho agora, pessoal, ele é um trabalho onde cada grupo vai desenvolver sobre um sistema operacional específico. O número do grupo, eu vou usar um sorteador ali agora mesmo para isso, tá? Um programinha que vai fazer o sorteio disso, tá ok? Deixa eu mudar de novo a câmera aqui. Tá um programinha que vai fazer o sorteio disso daí para a gente, tá? Então, vai ser automático. Então, não tenha dúvida que ninguém vai ser beneficiado com nada, é sorte mesmo, tá? O programinha que eu uso é esse, cadê ele aqui? Esse sorteador aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou sortear 16 números aqui, de 1 até 16. Na hora que eu sortear aqui, vai sair uma lista de números. Essa lista eu vou pegar o primeiro número e vou colocar no grupo 1, tá? Então, o número 1 aqui vai ser esse primeiro grupo que saiu lá, e assim sucessivamente, tá? E aí, essa vai ser a ordem da apresentação do trabalho. Vamos definir datas para isso daí. Você vai ter tempo, tá? Não é de hoje para amanhã, não é semana que vem, vai ter tempo, tá? Tanto é que a gente ainda precisa, além de desenvolver esse trabalho, mostrar alguma teoria de sistemas operacionais para vocês não ficarem tão perdidos na hora que vê algum tópico aí que aí nunca ouvi falar. Então, a gente ainda vai ter aulas, então você vai ter tempo para isso daí, tá? Ok? Final do trimestre, bem antes do final do trimestre. Isso é nota para o trimestre, então precisa ser avaliado antes do final do trimestre, tá? Final do trimestre, primeiro sorteio que eu vou ganhar alguma coisa, mesmo que seja tema de trabalho, vai ganhar, tá? Já é o primeiro passo, tá? Aqui eu tinha colocado 17 grupos, porque eu achava que ia dar 17 grupos pelo fato de ter 34 alunos, tá? Então, esse 17º aqui vai ser desprezado aqui. Então, os trabalhos vão ser esse. Falar sobre o sistema operacional Unix, depois Linux e suas distribuições, DOS e Windows até a versão 3.1, Windows 95 e Windows XP, Windows Vista e Windows 7, Windows 8 e Windows 10, OS X até a versão El Capitan, depois Mac OS Sierra e High Sierra, Mac OS Mojave e Catalina, e depois o Mac OS Big Sur, tá? Então, eu vou ter todos esses da parte de Apple seriam esses. A parte de Windows seria essas aqui, tá?
Essa aqui também é o Windows, mas entra o DOS, que é o primeiro aquele sistema. Depois nós vamos passar para os smartphones. Então, o iOS até a versão 11, iOS a partir da versão 11, tá? Então, eu vou ter a versão 11, após, eu vou ter a versão 12 e 13 aqui, tá? Pode ser antes, após a versão... Não, é isso mesmo. Então, 12 e 13. São 2 sistemas operacionais que tem muita coisa nova neles, tem muita informação neles. Android até 2018 e Android após 2018. Então, são as versões do Android. Windows Phone, tá fora de linha, mas ele existiu, então você tem que falar isso. Sistema operacionais para televisões, tá? Para Smart TVs. A gente tem isso em casa, uma televisão funciona como tem um sistema operacional por trás dela, tá? Se a sua televisão for Smart e você entrar no sistema dela, tem atualização de software lá direto. É interessante até fazer isso lá, tá? Bom, o que vai ser esse trabalho? Então, os grupos são esses. Deixa eu salvar esse cara aqui. Esse trabalho tem que abordar alguns tópicos. Então, a descrição do sistema operacional com o histórico, então você vai falar daquele sistema operacional. Mesmo que o seu sistema operacional já seja uma versão após essa, você tem que fazer uma descrição dele, um breve histórico dele, tá? Nesses anteriores aqui, que é o primeiro, aí tem que fazer um histórico melhor. Já no anterior, nesse próximo aqui, eu preciso falar, mas não tanto quanto o outro, para citar o que é o iOS, como que ele funciona. Mesma coisa que, por exemplo, Windows 8 e 10. Eu tenho que falar sobre o Windows. Eu tenho que falar que ele é uma evolução desde o Windows 95, o que é o Windows, para depois estar falando sobre ele. Então, você vai estar falando sobre uma descrição do sistema operacional como histórico, mesmo que seja abordado na versão anterior. Principais características, então, são principais funções do sistema operacional, que o diferencia de outros sistemas operacionais. O que o Windows 7 tem de melhor? Então, quando foi lançado o Windows 7, por que ele foi lançado? Porque ele melhorou isso, aquilo, blá, blá, blá. Windows 10, por que foi lançado? Então, melhorou isso, melhorou aquilo, agora ele tem isso, tem aquilo, e assim sucessivamente. Então, você vai ter as características. Tipo de sistema operacionais, se ele é monotarefa, multitarefa, 32, 64 bits. Isso aqui, a gente ainda vai estar vendo, vai ter uma aula sobre tipos de sistemas operacionais, tá? Então, por isso que eu falei, algumas coisas a gente vai precisar para a aula, tá? Mostrar isso na aula. Datas de criação e atualização das versões, mudanças feitas de uma versão para outra, tá? Quando lança um sistema operacional, por exemplo, que seja o iOS do meu sistema operacional, que seja o Windows 10. O Windows 10 sai atualização direto, o iOS sai atualização direto. Então, o que são essas mudanças? Que mudanças que são essas que são colocadas em uma versão para outra? Mesmo que seja a 10.1, 10.2, o que lançou nisso daí? Então, você tem que citar essas coisas. Vantagens do sistema operacional, desvantagens dos sistemas operacionais e capturar telas, tá, pessoal? É importante você capturar telas do que você está fazendo. Mas eu não tenho um sistema operacional. Na internet tem tela de praticamente tudo, gente. Por isso que é um trabalho de pesquisa. Você vai pesquisar o que é possível ser feito no mundo afora, tá? Então, você vai procurar isso daí no mundo, certo? Próximo passo. Pesquisar sobre atualizações para a atualidade. O sistema operacional que você está falando ainda existe suporte para hoje em dia? Tem o usuário que tem? A gente citou um exemplo aí da mãe, não lembro o aluno aqui agora, com o iPhone 6. Bom, se eu tenho um iPhone 6, qual a versão do sistema operacional que está rodando lá? Qual o iOS que está rodando lá? Tem suporte para isso? Tem atualização? Vai falar sobre isso. O Windows 7. Pô, tem o Windows 7, mas parou a atualização. Quando parou? Até o que é a atualização que parou? Então, você precisa estar falando sobre isso aí para a gente, tá? Então, seriam esses tópicos. Parece ser pouca coisa, mas são esses, tá? Você vai ver que você vai achar isso com muita facilidade na internet do sistema. Forma de entrega. Aí isso que vem a parte complicada do trabalho, né? Quando o pessoal desespera. Bom, você vai fazer uma parte escrita, seguindo normas da BNT, tá? Eu acho que, não sei se vocês já fizeram um trabalho para mim seguindo regras da BNT. Se não, você vai ter que pesquisar o que são as regras da BNT. Regras da BNT, falando por alto, tem o tamanho do papel, tem o tamanho das margens, tem que ter uma capa, tem que ter índice de figuras, as figuras têm que ter números, tem que ter título, tem que ter uma referência de onde você baixou essas figuras, tem que ter lista de tabelas, tem que ter um formato, tem que ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, uma bibliografia. Então, isso é normas da BNT, tá? Se você procurar aí, vai achar isso com facilidade, certinho? Eu não sei se foi para essa turma, se não foi... depois eu vou ver se eu procuro aqui um link para normas ABNT. Mas se você procurar normas ABNT para trabalhos acadêmicos, você vai achar isso aí com facilidade. E aí vem a parte pesada, 20 páginas no mínimo. Professor, pelo amor de Deus, 20 páginas? Você ficou doido? Pelo amor de Deus, não dou conta de fazer isso tudo, não. Dá, calma, não desespera.
Olha o que eu falaria, 20 páginas. Uma você vai usar para capa, uma para o índice, uma para o índice de figuras, uma para, se você colocar agradecimentos, uma para um resumo, já foram 5, uma para a conclusão, 6, uma para a bibliografia, 7. 7 páginas você usou sem fazer nada, sem ter que escrever uma linha dentro do seu trabalho. Então, sobraram 13 páginas de trabalho. 13 páginas ainda parece muito. Uma introdução que você fizer aí no sistema operacional, a normas ABNT, espaçamento é 1,5, tá? O tamanho da fonte 12. Então, quer dizer, vai ocupar espaço. Pra você ter uma ideia, isso aqui estaria praticamente nas normas ABNT. Olha, gastei uma página inteira para escrever quase nada. Tá? Uma página inteira. Porque o espaçamento é maior, tá? Eu tenho margens na lateral, superior e inferior, então tem umas regras se você seguir. Então, 13 páginas, você coloca uma imagem, de repente vai capturar uma tela do seu sistema operacional, ele vai ocupar praticamente uma página inteira. Então, você vai ganhar com isso. Então, praticamente você vai escrever 13 páginas de trabalho, tá? Em formato PDF. O que é o formato PDF? Você vai no Word, você vai no salvar como aqui, nesse caso específico, aí você seleciona aqui, ó, no tipo documento, PDF. Depois que você terminou, você manda salvar e ele vai estar no formato de PDF, tá? Por que isso? Porque se você formata nas normas ABNT, na norma ABNT tem numeração de páginas, tem espaçamento, tem quebras de linhas, e depois eu abro o seu trabalho que você me mandou via Word aqui no meu editor de texto, ele pode perder toda a formatação que você fez, porque a configuração local da minha máquina está de um jeito e a sua está de outro. Se você me mandar em PDF, do jeito que você salvou é do jeito que eu vou abrir. Então eu não terá erro. Então sempre que você precisar mandar um trabalho para alguém que necessita do visual tá fixo, salva em PDF. Desenvolve ele inteirinho no editor de texto que você quiser e exporta em PDF, tá? Então, se você está utilizando o Word, o formato é esse, tá? Arquivo, salvar como, muda o formato dele lá. Outros editores, tá? O LibreOffice também tem lá, não é salvar como, é exportar, você exporta como PDF. Cada editor de texto que você estiver utilizando vai ter um formato para isso, tá? Aí você, além desse trabalho, aí vem a segunda parte, que é a mais chata, a apresentação. Você vai ter que fazer para mim uma apresentação, tá? Essa apresentação é em formato slideshow ou PowerPoint, ou qualquer aplicativo que faça essa apresentação, tá? No mínimo 15 páginas. Ah, mas de novo, esse tanto de páginas. Cara, a apresentação em slideshow é pequenininha. Se você for ver apresentações, a ideia do slide é você colocar tópicos que te lembram que você tem que falar, tá? Então, você coloca 3 tópicos numa página. Olha, você vai falar sobre o que é o sistema operacional, os anos de desenvolvimento. Vamos supor que eu tenho 10 versões de sistemas operacionais. Você coloca 3 por página para te lembrar o que está falando. Aí você vai e monta 15 páginas brincando. Uma já é a capa, a outra é a tela de finalização de conclusões. Então você acaba que salva, que você vai ter que fazer na mesma média. 13 páginas de slides, tá? Isso não, você vê, não é complicado. Em slide, depois quem quiser tirar dúvida, você não enche linguiça, você não escreve nada. A ideia do slide é para te lembrar o que fazer. Acho que vocês, no começo do ano passado, tinham as aulas que eu fazia. Deixa eu buscar elas aqui para mostrar para vocês. Tá, slide aqui, deixa eu achar. Onde que ele está aqui no OneDrive? Cadê aqui, 2020? Eu vou ter que abrir meu OneDrive aqui, que ele não vai estar sincronizado. As aulas aqui, por exemplo, uma qualquer aqui, PowerPoint. Vai abrir o PowerPoint aqui. Tá todo mundo vendo o que eu tô falando, né? Tá todo mundo vendo, beleza aí, tá? Então, quer dizer, o PowerPoint, uma aplicação aqui, você vai colocar pouca coisa. Olha a segunda slide. Coloquei quase nada de texto, objetivo, nada. Nesse daqui é porque eu precisava colocar uma tabela copiada da internet. Mas olha desse daqui, só alguns tópicos. Eu ainda poderia quebrar esse slide aqui em 2, tá? Colocar 4 tópicos num e 4 tópicos no outro, sem problema nenhum. Tá? E assim eu vou montando. Então você pode utilizar essas informações para você. Olha esse slide aqui, ó, a referência bibliográfica. Poderia colocar ele em 2 ou 3 páginas. Tá? E aí vai sucessivamente. Eu vou colocando, olha, lógica, uma página inteira. Então isso aqui é para me lembrar o que eu tenho que falar, tá, pessoal?
Não é para você ler, simplesmente ler isso daqui. Você pode ler e aí depois você fala sobre aquilo que você leu, tá? E assim vai sucessivamente. Então, você vai tendo as coisas do formato. Então, a apresentação de slide é nesse formato. Vamos pegar um outro qualquer aqui, tá? Essa aqui, essa aula 3 aqui, eu não lembro o que ela é, mas vamos ver aqui. Opa, ele abriu, não foi no slide aqui, desculpe. Não abriu, mandei abrir, foi o PDF. É o PowerPoint. Então, tá aqui, esse daqui, mesma coisa. Vou botando poucos tópicos, tá? Tá vendo? Uma página com 2 tópicos somente. E eu posso ir quebrando isso em mais tópicos, tá? Então, com isso, eu ganho com o slide. Dá para você ter ideia, essa aulinha que eu dei aqui, ela tem 21 slides. Tá? 21 slides por uma pequena aula. Olha o que tem nessa daqui, praticamente nada. Olha o que tem nesse aqui, praticamente nada. Nesse daqui, piorou, uma linha só. Então, essa é a ideia do slide, ok? Tranquilo com isso, pessoal? Alguma dúvida, pode perguntar aí agora. Deixa eu ir fechando aqui para me voltar para a minha janela que eu estava. Eu estava no Word aqui, tá, no Word. Bom, aí então você vai me apresentar agora, você vai ter que me entregar 2 arquivos, tá? Cada grupo me entrega 2 arquivos, tá? Então você vai me entregar o arquivo no grupo xx.pdf e grupo xx.ppt, né? Que é o do PowerPoint. Pode variar as extensões aqui, dependendo da versão que você está usando. Onde XX é o seu número do grupo, 01, 02, 03, por isso que eu pedi, ó, decora seu número. Que agora você tem número aqui, ó, 01 esse daqui, então seria 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, depois 10, 11, 12. Por que colocar o 0 antes? Para facilitar a organização, que eu vou salvar isso dentro de uma pasta. Então já fica tudo organizado na ordem certinha, tá? Aí você me manda tudo errado. Vamos abrir uma aula aqui quando um cara me mandou tudo errado. Tá aqui a aula, vamos voltar aqui para o primeiro trimestre do ano passado essa, tá? Então, lista exercício, cadê? Aqui, esse é tudo primeiro C, deixa eu do segundo C aqui. Segundo C, trimestre. Vamos lá, lista de exercício, trabalho sobre sistemas operacionais. Seria isso daqui. Esse pessoal entregou o trabalho, tá? Então tem os grupos. Aí você me entrega, vai aparecer na ordem certa. Aí tem grupo que resolve entregar do jeito que ele acha que tem que entregar. Então isso é regra, tá? Regra para ser seguida, vale nota. Lembre do Steve Jobs, cara chato, exigia das pessoas. Então, regras, a gente colocou a regra. Está escrito o jeito que você tem que fazer, faça do jeito que está escrito. Não invente o seu jeito, faça do jeito que foi pedido, tá? Então, essa é a jogada. Então, agora o grupo são números. Então, na hora de entregar, você vai me entregar esse número aqui, tá? Eu vou ter o grupo XX PDF. E dentro do arquivo, claro, você vai colocar seus nomes, né? Vocês não vai vacilar nisso, né? Tem que colocar. Na capa do trabalho são os alunos participantes, na apresentação em PowerPoint são os alunos participantes, tá? Data de entrega, vamos definir agora mesmo. Apresentação, a ordem de apresentação dos trabalhos será a mesma da numeração, então, seja, o primeiro trabalho, Unix, segundo trabalho, lista de todas as distribuições, Linux e suas distribuições, terceiro, DOS, e assim sucessivamente, tá? Esse trabalho, ele era apresentado em sala de aula, tá? Dava 20 minutos para ser apresentado. Agora, essa apresentação vai ser aqui, via o Classroom. Então, você vai ter que abrir sua câmera e vai ter que apresentar seu trabalho. Então, você viu que tem um botãozinho aí embaixo que é apresentar agora. Então, você vai abrir e apresentar o seu PowerPoint aqui para mim, tá? Professor, meu trabalho é em grupo, como é que a gente vai fazer isso? Beleza, as duas pessoas vão ver até que parte cada um vai apresentar do trabalho, tá? Ou se as duas quiserem apresentar ao mesmo tempo, deixa as duas câmeras abertas e vamos falando, tá? Sem problema nenhum, não tem problema. Mas vocês vão ter que apresentar, então vai ter que abrir a câmera, não tem essa de chorar, não vai ter que aprender, vai ter, é trabalho. É um trabalho como se você estivesse em sala de aula, indo lá para frente no quadro lá e apresentar seu trabalho, tá? A gente está estipulando 20 minutos aqui para cada apresentação, tá? Acho que é um tanto bom, pode ser menos, você não precisa ficar preso ao tempo, tá? Você não pode extrapolar muito esse tempo, a gente vai ter que apresentar todos os trabalhos antes da avaliação, tá? Bom, a apresentação, se for reforçando aqui, ela tem que ser apresentada com tópicos, tá? Para você lembrar o que tem que ser falado, não é decoreba, você não pode decorar isso daí, simplesmente ir lá e ler o conteúdo, você tem que falar, vai ter que ser feito isso. A apresentação será aberta aos alunos e ao professor para fazer questionamento. Após a apresentação, desculpe, será aberta aos alunos para questionar. Então, alguém pode fazer perguntas sobre aquilo ali.
Em sala de aula, a gente deixava o pessoal perguntar, eu, como professor, eu pergunto também, tá? Então, você vai ser avaliado sobre isso. Mas por que isso? De repente, você faz uma pergunta daquele tópico, claro, nada fora do tópico, você pergunta, que não entendi bem, como é que funciona esse negócio que você mostrou aí? O que é isso daí? Aí a pessoa tem que ver se realmente sabe o que está falando. Então, a dica que eu dou nessa hora, isso como professor e também uma visão como aluno, nunca coloque tópicos a serem falados que você não domina. Porque se você coloca um tópico lá que você não sabe o que é, passou batido, passou corrido, alguém vai perguntar sobre aquilo. É quase que lei de Murphy, cara. Parece que não, mas parece que alguém visa aquilo ali, que o cara não sabe o que falou, não. Vai lá e anota e faz a pergunta sobre aquilo. Então, coloque sempre na sua apresentação e no seu trabalho escrito o que você entendeu e como que as coisas funcionam, tá? Então, preste atenção na hora de montar isso. E ainda mais se agora é em grupo de 2 pessoas e vocês vão estar longe um do outro, não está no horário de sala. Porque no dia normal vocês estavam em sala de aula, cada um num computador e trabalhando ali, trocando as ideias, tá? Agora não. Então vocês têm que ficar um pouco mais ciente disso. Perguntas poderão ser feitas a qualquer um dos integrantes, tá? Então, caso alguém não tenha conhecimento do conteúdo do trabalho, todo o grupo perderá pontos. O que quer dizer isso? Olha, sei lá, aluno 1 e aluno 2 está fazendo a apresentação do trabalho. Beleza, apresentaram. Aí, no final, eu posso perguntar ao aluno 1, o aluno 2 falou sobre isso daqui. O que é isso daí mesmo? Aí não é o aluno 2 que vai responder, é o aluno 1. Mas foi ele que fez. Não, era um trabalho em grupo, era para vocês dois terem feito. Então, por isso que todos os dois têm que estar sabendo de todo o trabalho. A apresentação pode ser por partes, mas você tem que ter conhecimento de tudo que foi apresentado. Mas aí complicou. Não, complicou não, é um trabalho, é em grupo, tá? Vocês dividem as etapas e depois todo mundo estuda o conteúdo e apresenta o trabalho, tá? Se nessa pergunta a gente notar que um dos alunos não sabe o que foi feito, cara, o grupo inteiro vai perder nota. Não é só aquele que não sabe, é o grupo inteiro. A avaliação é grupo, tá? Então, lembre-se disso. Então, aquela pessoa que é o seu parceiro, se ele for aqueles que dorme e não faz nada, é um planta, né? Chamado planta. Esses reality show agora tem os planta da vida, é aquele que não participa de nada. Então, quer dizer que você está com um problema, tá? Então, reveja seus conceitos para futuramente não trabalhar com aquela pessoa que não te ajuda em nada. E automaticamente você vai perder pontos disso. Reservei 7 pontos para esse trabalho, uma quantidade boa de pontos. 2 para a parte escrita, tá? Então, o arquivo PDF que você vai me mandar. E 5 pontos para a parte apresentação, que é o PowerPoint com a sua apresentação, certo? Então, você vai ganhar 7 pontos aí nesse trabalho. Tranquilo? Vamos definir datas aí, pessoal. Até agora, alguma dúvida? O que vocês me falam? Deixa eu achar o meu calendário aqui. Onde está meu calendário? Tem alguém aí, pessoal? Tamo aí, tamo aí. Tamo aí, parece que tem ninguém, parece que a gente tá dando aula para ninguém, isso é terrível, gente. A gente não tá em sala de aula, a gente não sabe se o cara está vendo o que a gente está falando, se não tá, a gente fica louquinho. Tem um pequeno infarto aqui por conta das explicações, mas tudo bem. Tem o quê? Não entendi. Dei um pequeno infarto pelas informações aqui, mas... Infartou? Não, infarta não, tá tranquilo, gente. Pode infartar, senão. Vamos lá, professor, deixa a gente entregar daqui 2 meses, por favor, 2 anos. Vamos ver aqui, gente, não pode ser tanto assim, não. Eu preciso, o trimestre termina em maio, tá, não é isso? Eu tenho que, meados de maio, eu não posso ir muito longe com esse trabalho, não, tá? A gente ir muito longe com isso daqui, a gente pode ter algum problema. Essa apresentação do calendário do Windows aqui é terrível, hein? Nossa. Assim melhorou um pouquinho. Deixa eu ver aqui, estamos dia 24. Feriados, alguém sabe dizer se tem algum feriado aí no meio do caminho aí, gente? Alguém tá em alguma notícia aí? Eu não tô meio fora de feriados aqui. Tem feriados aqui, deixa eu ver o calendário. Deixa eu ver aqui, tem só para o calendário aí. Vou ver aqui também. 21 de abril é feriado, então 21 a gente não pode mexer, né? Então 21 já não dá. 21 de abril. Acho que é só. A gente vai gastar, eu acho que umas 2 ou 3 aulas para finalizar esse trabalho, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui 14 de abril. 14 de abril para entregar ele, hein? Não dá para ter 2 meses, não.
Então, a entrega aqui, 14 de abril, 14 do março, abril, 14 do 4, mas tá em cima também, né? Seriam 1, 2, 3 semanas para fazer. Pois. Vamos. 28 de abril. Eu vejo o que eu vou conseguir fazer isso aqui. 21 de 2021. Beleza, pessoal? 28 do 4. A gente tem pouco mais de um mês para fazer isso daí. Porque realmente não tem jeito, porque em maio termina o trimestre. A gente tem que fechar isso daí, tá? Eu não estou com o calendário aberto aqui agora, mas eu acho que o trimestre termina. Se eu acho o calendário aqui. Alguém tem um calendário fácil aí para falar para a gente quando que termina o trimestre? 2021, calendário acadêmico. Achei aqui, cursos semestrais anuais. Aqui. Fevereiro, março, abril, maio. Feriado, sábado. Final do primeiro trimestre, 31. Então é isso mesmo. Então, dia 28. Deu o calendário aqui. Dia 28 a gente entrega, a gente vai ter 1, 2, 3 semanas aí, 3 ou 4 semanas para fazer essa apresentação. Aí a prova, a avaliação trimestral vai ser dia 19 ou 26, tá? Então é isso mesmo. Beleza, pessoal, então vai ser isso mesmo. Então a gente vai ter até dia 28 para entregar. E esse dia 28, a gente vai colocar como até o final do dia, tá? Para a entrega do trabalho. Até dia 28 no final do dia. E as apresentações começam dia 5. Cadê aqui? Início das apresentações 5/5/2021. Certo? Então, aí no dia 5, nesses 3 horários, nesses 4 horários que a gente tem, é a apresentação de trabalho. Tá? Então, todo mundo vai entrar aí, vamos mandar bala e vamos ver o que a gente consegue fazer uma apresentação. Nos anos passados, em 2 dias, a gente conseguiu fazer todas as apresentações, tá? Acho que foram 2 dias no máximo, a gente conseguiu fazer todas as apresentações. Nesse modo online, a gente não sei exatamente como vai ser isso. No ano passado, infelizmente, cada pandemia pegou a gente de surpresa. Acabou que quando a gente começou a ter as aulas online, esse trabalho ficou enrolado. Então, o pessoal entregou só a parte escrita. Agora, para vocês, esse ano, não. Esse ano tem que ter a parte final dela, certo? Vamos agora sortear esses grupos. Sorteio. Que rufem os tambores. Então, vamos lá, gente. O sorteio que eu vou fazer, então. Eu vou pegar uma listagem aqui, tá? Vou pegar esses 16 números aqui. Coração até aperta. Não, rapaz, todos os trabalhos são fáceis. Talvez o mais complexo, assim, talvez porque Unix, a gente não vê Unix hoje, mas seria o Unix. Talvez, mas tem muito material na internet. Google, cara, sistema operacional Unix, características, você vai ter muita informação. É só filtrar, tá? Divide os trabalhos aí para cada parte do grupo, cada um faz um pedaço, tá? Eles vão dividindo. Então, desse gerador automático, eu vou gerar o número dos grupos, de 1 a 16, tá? Sorteador, de 1 a 16. 16 números que ele vai me sortear. E o número vai sortear entre 1 e 16, tá? O que ele vai fazer? Ele vai me retornar uma sequência de números. Essa sequência de números, eu vou colocar aqui, ó, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6... O número que foi aparecendo, sei lá, grupo 10, grupo 2, grupo 3, grupo 9, grupo 8, grupo 16 e assim sucessivamente. Então, o que vai aparecer lá é a ordem que eu vou colocar aqui. Vou até dividir essa tela aqui em 2, tá? Para a gente poder trabalhar aqui, visualizar o sorteio. Então, vai ser a sequência. Vamos colocar aqui, tá lá. Então, vamos lá, que rufem os tambores, vamos ver a sequência aqui agora que ele vai me liberar aqui, tá? Estou na frente do sorteio, não. Vamos lá. Então, 16 números de 1 a 16, sorteou agora. Olha lá. Essa é a sequência que eu vou colocar aqui agora, ó. Então, o grupo do Linux é o grupo 4. O grupo do Unix é o 04, do Linux é o 08. Do OS é o 13. Do Windows 95 é o 06. Depois, do Windows Vista é o 05. Depois, do Windows 8 é o 01. Do OS X é o 02.
O macOS Sierra é o 14. Mojave e Catalina é o 16. Big Sur é o 11. Eles foram beneficiados. E Big Sur é muito legal, cara. Vocês vão gostar de fazer ele. 10 é o iOS até a versão 11. O 3 é o iOS após o 11. O grupo 15 é o Android até 2018. O Android a partir do 18 é o 09. O Windows Phone é o 07. E por último aqui, o sistema operacional de TV é o 12. Aí, pessoal, esse é o sorteio. Bom ter a tecnologia ajudando a gente, né, pessoal? A gente salva isso, tá tudo beleza, bonitão, tranquilo. Então, aqui a data de entrega aqui ficou dia 28, não me quer? Oh, memória ruim. Dia 28/4. Até às 23h59. Caso seja necessário, a gente muda isso daí, tá, pessoal? E a apresentação dia 5, não é isso? A gente viu aqui. Deixa eu te perguntar aqui, professor. A ordem de apresentação é a ordem dos grupos ou é a ordem do sistema operacional? Do sistema operacional. 01, 02, essa é o que está mais à esquerda aqui, tá? Então, a primeira apresentação é o grupo 4. A segunda apresentação, o grupo 8. A terceira apresentação, o grupo 13. E assim sucessivamente, tá? Entendi. Então, aqui, dia 28. Então, dia 5 é o início das apresentações. Tá? Dia 5. Errei lá em cima, lá, 2021. Pessoal, alguma dúvida com isso? E já é para começar esse trabalho, tá? Semana que vem, não sei se eu vou ter como dar aula, porque é justamente o dia de retorno de eu levar a minha mãe para tomar a segunda dose da vacina, tá? Então, isso aí é prioridade, tá? Não tem muito discutir. Se eu não arrumar quem for levar para mim, então eu vou ter que levar, e aí vocês vão ter o horário para desenvolvimento, trabalhar. Então, eu vou dar sempre alguns dias do horário de aula, tá? Então, nesse calendário aqui, por exemplo, é dia 28, suponhamos semana que vem eu desse aula, dou 31, aí se eu dei o conteúdo que precisava, então dia 7, 14, 21, 28, vai ser para o desenvolvimento do trabalho, tá? Fora isso, não vai ter o trabalho ainda, não vai ter aula. Então, um dia ou outro aqui que eu precisar da aula, aí eu dou o conteúdo para ter avaliação lá na frente. Então, vocês têm todo esse trabalho. Então, sempre eu vou estar avisando, ó, amanhã tem aula. Na manhã não tem aula, ou a aula de hoje não vai ser usada para teoria, você vai usar ela para desenvolvimento. Então, você vai ter esse horário em casa para trabalhar, hein? Então, trabalhem, pessoal. Se a gente tivesse em sala de aula, a gente teria esses horários para desenvolver dentro de sala de aula, tá? Eu sempre prezo por ter esse tempo dentro de sala de aula, para a gente não correr até aquele velho problema, professor, não tem computador em casa, não tem como trabalhar, não tem jeito, não dá tempo, blá, 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 à noite eu quero dormir, descansar, lá, lá, lá. Então, eu adotei esse sistema de usar os horários de aula para desenvolver os trabalhos de sala, tá? Então, a gente vai ter horários para desenvolver isso. Então, no final, não tem como reclamar que não teve como se desenvolver, a não ser que seja um problema particular, tá? Então, problemas particulares a gente não tem como brigar com isso, tá? Deixa eu copiar os números sorteados foram, vou salvar isso daqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Se alguém depois perguntar, essa foi a sequência. E confiram isso, eu não escrevi nada errado. 4, 8, 13, 6, 5, 1, 2, 14, 16, 11, 10, 3, 15, 9, 7 e 12. Tá certo. Então, os números sorteados lá no site foram esses. E pronto, é isso daí. Vou salvar esse arquivo em PDF agora. Eu vou salvar em PDF para ficar para vocês lá, tá? Salvar. Então, já está salvo em PDF, posso fechar. Vamos salvar aqui também. Eu vou renomear esse trabalho só, vou pegar 2021 aqui. E já vou colocar para vocês lá como primeiro trabalho, tá? Eu só vou renomear a data dele aqui, que é a data de entrega, que é 28.
04.28. Vou renomear isso daqui para ficar tudo ordenado dentro das minhas pastas, tá, pessoal? É uma forma só de organizar, vocês já sabem disso. Sempre organizado. Ano, mês, dias aqui, para ficar tudo em ordem alfabética aqui para mim. Então tá lá, vou colocar isso agora para vocês lá no Classroom e também colocar um formulário de presença na aula de hoje, ok? Vou finalizar a gravação disso daqui e disponibilizar o link também para vocês lá da aula de hoje. Vai que alguém não assistiu ou precisa rever alguma coisa que foi falado nessa aula de hoje, você abre o link lá, tá? Não estou salvando ela via YouTube, tá? Eu não vou colocar essa no YouTube por enquanto. Se vocês quiserem, eu até coloco, mas eu não iria colocar, tá? Vão ser as aulas práticas mesmo que a gente vai colocar direto lá. Deixa eu voltar para minha telinha normal aqui. F3 aqui, volta para cá. Parar a minha apresentação, que eu já finalizei. Posso ligar a minha câmera de novo aqui. Ok, pessoal? Pessoal, dúvida com relação a isso? O que vocês querem? Querem falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? O que vocês querem falar? Acho que por enquanto não. Sim, você já explicou, né? Mas Beleza. acho que quando nós for fazer, deve que vai surgir alguma dúvida. Isso. Tá, pessoal. Aqui vocês estão falando sobre a questão do Lucas, falou 2 horas de aula, tá? Infelizmente, eu não gosto desse tanto de aula, não, mas a gente tinha muita coisa para falar hoje, tá? Mas normalmente as aulas teóricas e práticas são menores do que isso, tá? Mas a gente tinha muito conteúdo para comentar, que a ideia dessa aula era falar somente do filme. Mas eu falei assim, cara, vamos lançar esse trabalho aí para os alunos já ir trabalhando e depois eu vou dando a teoria, porque o pessoal já vai desenvolvendo. Senão a gente, se eu desse para fosse entregar é melhor isso. você avisar agora, porque nós vai ter, sei lá, 2 semanas só para fazer. Não, tem 2 não, gente. Tem mais de 2 semanas. Não, se tivesse, entendeu? Não, se tivesse, é claro. Era melhor. Então agora vocês têm 1, 2, 3, 4, 5 semanas para esse trabalho, tá? Então, eu vou tirar 1 ou 2 aulas dessa, onde 1 hora de aula por vez, só para dar conteúdo. Então vocês vão ter praticamente 3 a 4 semanas para desenvolver esse trabalho. Então vamos, beleza, pegar firme nisso daí. Não deixa para o final, tá, pessoal? Não deixa. Não deixa desespero, não deixa para entregar atrasado, para depois falar assim, poxa, entregou atrasado, perdi nota, cara, de bobeira, que perde. Hoje em dia a gente não tem onde tirar muita nota de vocês, porque a gente não está em sala de aula. Então, esses atrasos, nomes errados, essas coisas que a gente vai tá analisando para poder tirar nota, tá? Porque, infelizmente, a gente não está em sala de aula, lá a gente poderia estar avaliando com mais facilidade. Aqui, como a gente não tem, então a gente vai estar avaliando esses pequenos detalhes, é onde você vai perder nota, tá ok? Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente vai finalizando por aqui. Se tiver alguma dúvida, entra em contato comigo, tá? Pode chamar por WhatsApp, tá? Às vezes no WhatsApp eu não respondo na hora, que às vezes eu estou fazendo alguma outra coisa. Às vezes você chama em final de semana, às vezes chama na madrugada, nem sempre a gente consegue responder. Mas não tendo nenhuma dúvida, gente, eu agradeço a presença de todos que ainda estão aqui, tá? Praticamente a turma que veio está toda aqui ainda, acho que ninguém saiu ainda, tá? Então, é um prazer estar dando aula para vocês, espero que dê tudo certo e só vamos... Só para confirmar aqui, Carlos. Pode falar. O trabalho escrito é mínimo 20 páginas, os slides é mínimo 15 slides, não tem máximo, isso. Mas é 20 minutos para apresentar. Isso, é isso. Exatamente. Eu coloco o mínimo para a pessoa ter que fazer um critério de pesquisa, tá? Por exemplo, no trabalho escrito... No trabalho escrito desse filme, por exemplo, eu não limitei nada. Tem gente que me entregou 4 linhas. Cara, um filme inteiro, você resumir em 4 linhas, você vê que a pessoa escreveu quase nada, ou então não entendeu nada. E aí, se eu não deixar mínimo para esse trabalho, as pessoas não vão fazer uma boa pesquisa, tá? Então, a ideia é essa, ter um mínimo para que a gente tenha uma boa pesquisa. Sim, vou salvar ele agora, já estou indo lá para o Classroom colocar isso para vocês lá, tá? Porque eu vou escrever um textozinho lá e já lançar o trabalho lá. E vou lançar também a presença em aula. Então, fique esperto. Tem gente que está respondendo a presença depois do horário, dias depois. Está perdendo nota, cara. O que não é justificado, perde nota. Aí eu não consegui responder presença, que eu fui lá, igual eu no meu caso, eu vou levar minha mãe no médico, aí é outra história. Eu tenho um atestado, e existe um canal para você entrar esses atestados lá na escola, tá? Tem uma planilha que eles fornecem para a gente de tudo isso. Então, se você tem algum problema que é justificável, justifica lá nos canais da escola, entra em contato lá com a coordenação, telefone na escola e vê como fazer isso. Aí você não é prejudicado, não perde nota.
E a gente ainda libera para responder até meia-noite isso, então de repente você pode assistir essa aula de novo. Agora, no formulário lá, eu vou até fazer umas perguntinhas sobre o que foi falado na aula de hoje, para ver se realmente você assistiu a aula, tá? Então é isso. Ok, então, pessoal, vou terminar na gravação aqui, tá? Vou desligar a gravação. Foi um prazer ter tido aula com vocês. Até a próxima semana, um abraço e fiquem com Deus. Se cuide em casa, galera, sem aglomeração, vamos ficar em casa aí só assistindo filme e estudando. Diversão, depois lá para frente você vai divertir bastante, você vai ter uma vida inteira para divertir. Um abraço. Quero a festa junina ano que vem. A InfoWeek com a produção minha, de repente, vamos lá. Pessoal, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, gente.